Kurono Zamitsu estava no limiar de sua casa, pronto para embarcar em um dia crucial, seu exame de admissão ao ensino médio. De repente, ele se viu desorientado, transportado para um mundo completamente diferente, uma vasta extensão de campos cultivados que se estendiam em direção a montanhas distantes. Ele só conseguiu proferir um perplexo 3 anos depois, a paisagem não era mais pacífica, mas um campo de batalha, repleto de incontáveis lanças e os sinais de um conflito implacável. Ele, agora conhecido como comandante do batalhão do Império Kefals, Kurono Kuroford, comandava um exército de 1000 homens. Sua voz, afiada e resoluta, cortava o barulho enquanto ele reunia seus soldados, liderando-os para o coração do feroz combate. Em meio ao brutal combate, um golpe o atingiu, espirrando sangue em seu rosto. Apesar do ferimento, ele liberou uma habilidade potente, uma orbe escura se formando em sua mão enquanto ele gritava, Tensu Kagura. A esfera escura atingiu um soldado inimigo com força devastadora, decapitando-o instantaneamente. Outro soldado próximo só conseguiu olhar em choque e confusão para o ataque bizarro e letal. Caído e ofegando pesadamente no chão, ele refletiu que seu poder não era alguma trapaça inerente, mas sim o culminar de conhecimento adquirido e treinamento rigoroso e obrigatório. A luta intensa continuava ao seu redor, um borrão de armas se chocando e lutas desesperadas, enquanto suas forças avançavam contra o inimigo implacável. Em outro lugar, o general Ignis Formalhaut do Reino Sagrado de Algo, uma figura formidável com um braço faltando, observava a batalha. Ele questionou por que o avanço de Kurono permanecia sem controle, percebendo que a verdadeira natureza do confronto era uma emboscada. Ele então emitiu ordens urgentes para suas forças protegerem Sua Alteza e iniciarem uma retirada tática. O imponente general Homem-Besta aproximou-se de Ignis, entregando um relatório crucial. A força élfica destacada havia retornado, sinalizando a execução bem-sucedida de sua estratégia coordenada. Uma jovem meio-elfa, Layla, estava diante de Kurono, com os olhos baixos e o uniforme marcado pela batalha. Ela se desculpou pelas pesadas perdas, explicando que, de 300 homens, apenas 40 haviam retornado. Apesar de seu papel como comandante substituta, ela sentia que sua falta de poder era culpada. Kurono ouvia, com uma expressão de preocupação e surpresa. Vários dias depois, Kurono a confrontou, perguntando por que ela pretendia deixar o exército. Ela começou a revelar seu passado doloroso, explicando que havia sido estuprada várias vezes antes de se juntar ao exército e que nascerá nos cortiços, filha de uma mãe prostituta e seu cliente. Apesar disso, ela expressou profunda gratidão por Kurono-sama considerar uma honra ter uma subordinada como ela, agradecendo-lhe por visitá-la repetidamente após a batalha. Ela continuou, explicando que neste mundo, demi-humanos como ela eram discriminados, explorados e tratados de forma desumana. Ela sentia que uma meio-elfa imunda como ela jamais poderia deixar Kurono orgulhoso. Kurono, visivelmente agitado por suas palavras, de repente declarou uma declaração global dos direitos humanos. Layla olhou, completamente perplexa. Ele então tentou explicar o conceito, afirmando que todos os humanos nasciam livres e possuíam a mesma dignidade e direitos, uma noção que Layla nunca havia ouvido falar. Com lágrimas nos olhos, Layla implorou a ele, expressando seu sincero desejo de permanecer ao seu lado. Kurono, considerando seu pedido, pediu um tempo para pensar, assegurando-lhe que o faria. Mal interpretando suas palavras como uma aceitação, Layla de repente abraçou Kurono, declarando seu amor por ele. Ele foi pego completamente de surpresa, constrangido por sua afeição inesperada. Após aquele encontro emocional com Layla, Kurono se viu diante da princesa Tilia do Império Kefals. Ela o informou que ele seria o novo senhor feudal do território de Elakis. A princesa Tilia expressou suas grandes esperanças para ele neste novo papel. Kurono, ainda processando a nomeação repentina, admitiu que era apenas um amador na gestão de terras e nunca havia imaginado obter tal título. Ele se postou diante de uma multidão reunida, um sorriso confiante no rosto, anunciando um leilão. Explicou que o território, empobrecido pela governança injusta do senhor feudal anterior, exigia uma reforma imediata. Para começar, ele venderia todas as coleções do antigo senhor para arrecadar os fundos necessários. Em seguida, ele voltou sua atenção para a alocação de recursos humanos, apresentando Helena como a nova contadora, Alissa como a chefe das criadas e Sheila, também conhecida como a proprietária, que serviria como cozinheira. Ele também começou a traçar estratégias para a defesa do território, declarando sua intenção de recrutar ex-mercenários para fortalecer o exército. Enquanto isso, a equipe recém-nomeada, Helena, Sheila e Alissa, trabalhavam diligentemente na cozinha, aplicando o conhecimento moderno de Kurono para produzir papel e açúcar, bens essenciais para a revitalização do território. Ele continuou a guiá-las, discutindo planos adicionais para ajudar os pobres e melhorar a vida dos habitantes do território. Suas expressões mudaram, um rubor subindo em seus rostos enquanto consideravam as implicações de serem garotas encantadoras a seu serviço, sugerindo uma potencial batalha noturna que era apenas para ele. Em outro lugar, Layla jazia na cama, o rosto corado por um rubor profundo, chamando suavemente o nome de Kurono, uma declaração silenciosa de que, para eles, tudo começava ali. Quando ele foi transportado para este mundo, jamais imaginaria a vida que o esperava. Seus dias eram preenchidos com as responsabilidades de um senhor feudal, liderando um exército de 1000 homens contra uma força igualmente formidável e lidando com os intrincados assuntos domésticos de seu território. No entanto, suas noites eram frequentemente consumidas pelos afetos de mulheres encantadoras, como a meio-elfa Layla, que buscava sua atenção. Certa manhã, a chefe das criadas, Alissa, aproximou-se dele, segurando um documento oficial. Ela anunciou que uma carta havia chegado da capital imperial. Ele aceitou o pergaminho enrolado dela, reconhecendo seu trabalho diligente. Ao desenrolar a carta, sua expressão ficou séria. A mensagem detalhava uma perda significativa de 350 homens na recente batalha com o Santo Império Algo, e solicitava reservas.
Ele ponderou as implicações de tal exigência. Curono Curoford, o senhor do território do Marquês de Elaquis, compreendeu a gravidade da situação. Desde que se tornou senhor, ele vinha buscando diligentemente por recursos humanos para fortalecer suas fileiras. Com essa nova demanda, a urgência em encontrar mais pessoal tornou-se ainda maior. 2 semanas depois, ele estava junto a uma janela, olhando para fora com um sorriso esperançoso. Ele se perguntava que tipo de pessoas chegariam, ansioso por novos encontros que pudessem trazer o talento tão necessário ao seu domínio. De repente, ele foi jogado ao chão, uma pequena figura montada em seu peito e o estrangulando. Ele engasgou, batendo desesperadamente no chão, seus olhos arregalados de choque ao reconhecer sua agressora e gritar, chamando-a de tio. A jovem continuou a estrangulá-lo, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto ele se debatia, completamente perplexo. Ele se perguntava por que ela o estava estrangulando em primeiro lugar. Acima do castelo distante, nuvens flutuavam pelo céu, alheias ao encontro súbito e violento dentro de suas muralhas. A grandiosa capital imperial ao fio que estendia-se sob o céu. Dentro de seus movimentados estábulos, uma jovem, Fei Mulifan, diligentemente removia o esterco dos cavalos, soltando um suspiro cansado. Perto dali, o anão ferrador, Silva, a observava, comentando sobre sua seriedade. Ela se endireitou, explicando que tal dedicação era simplesmente parte de seu dever como membro da 12ª Guarda Imperial. Silva, no entanto, achava seu compromisso com tarefas tão serviço ridículo, questionando por que alguém de sua posição se envolveria em tal trabalho. Virando-se para ele, ela perguntou sobre suas próprias circunstâncias. Ele simplesmente afirmou sua identidade como anão, implicando um conjunto diferente de expectativas sociais. Ele elaborou, explicando que demi-humanos como ele frequentemente não tinham escolha em seus caminhos, ao contrário de humanos de famílias nobres que podiam se juntar à guarda imperial com base em suas habilidades com a espada. Ele então acrescentou, com um toque de lisonja, que ela também era uma beleza. Ela recuou ligeiramente, corando, e rapidamente descartou o elogio, insistindo que suas feições eram simples. Silva continuou, sugerindo que muitos mercadores de status procurariam ansiosamente sua mão em casamento, implicando que ela poderia encontrar felicidade e uma vida mais adequada em outro lugar, longe dos estábulos. Ela ponderou suas palavras, reconhecendo seu status nobre, mas pensando que sua casa atualmente não possuía nada verdadeiramente digno. De fato, a Casa Mulifan, uma família nobre imperial, não possuía território e estava à beira da ruína, uma consequência da morte de seu pai por doença 12 anos antes. Silva, ainda sentado, a questionou sobre como ela pretendia restaurar o nome de sua família limpando estábulos. Ela declarou sua ambição de construir uma forte reputação dentro do exército. Com uma súbita onda de determinação, ela ergueu sua pá bem alto, proclamando que, através de muito trabalho, seus sonhos, sem dúvida, se tornariam realidade. Silva observou, assustado com sua feroz determinação. Ela se virou para Silva, perguntando se ele também nutria um sonho. Ele confirmou que sim. Silva então declarou orgulhosamente sua ambição, tornar-se um arquiteto e construir um edifício que seria lembrado ao longo da história. Ele explicou que estava aprendendo arquitetura por conta própria, mas, apesar de seus esforços, ninguém o contratava. Ele expressou seu cansaço de trabalhar como um simples ferrador para a nobreza e, com uma explosão de entusiasmo, garantiu-lhe que seus sonhos, sem dúvida, se tornariam realidade se ele continuasse a trabalhar duro. Ela então mudou a conversa, perguntando se o sonho dele era restaurar a glória de sua família, assim como o dela. Silva lembrou de que ela não tinha permissão para montar cavalos da guarda imperial ou usar suas armaduras. No entanto, ela ignorou suas preocupações, declarando que seu verdadeiro sonho era lutar ao lado de Leonhard-sama, o cavaleiro mais forte do país, enquanto uma figura parecida com ele passava montada com um atendente. Ela então revelou um segredo, proclamando que podia usar a técnica de Deus e instou Silva a testemunhar enquanto ela desembainhava sua espada. Com um grito determinado, Fei liberou a técnica de Deus, lâmina sagrada abençoada, fazendo com que uma torrente de energia escura e caótica irrompesse ao redor de sua espada. Silva, observando a exibição perturbadora, comentou que parecia amaldiçoada, como a própria essência de um cavaleiro negro. Fei, no entanto, pareceu confusa com a avaliação dele. Apesar da descrição perturbadora de Silva, Fei afirmou internamente que esse poder era um resultado direto de suas orações, uma resposta da deusa que controlava o caos negro como Azevish. Seus pensamentos foram interrompidos por um atendente que a chamou, informando que o líder a procurava. Silva, aproveitando a oportunidade para provocá-la, sugeriu que talvez ela finalmente tivesse permissão para montar um cavalo e usar a armadura. Fei reagiu com aborrecimento. Ela corria pelas ruas, sua determinação inabalável, enquanto um atendente chamava seu nome, pedindo que parasse. Outro atendente observava sua partida rápida, comentando sobre sua forte vontade. Momentos depois, ela estava diante do conde Betil Pizuki, o líder da 12ª Guarda Imperial, que perguntou sobre a duração de seu serviço nas fileiras deles. Ela confirmou que já fazia 4 anos, ao que ele respondeu com um sorriso, notando que ela ainda carregava o cheiro de esterco de cavalo, uma clara indicação de seu trabalho contínuo com os animais. Ele então mudou a conversa, perguntando se ela tinha ouvido falar do assunto do território de Elaquis. Ela afirmou, explicando que 4 meses antes, o reino sagrado de algo havia invadido com 10.000 homens, mas eles, com apenas 1.000, haviam repelido com sucesso o ataque. O conde confirmou sua versão, acrescentando que o conflito havia resultado em 350 mortes.
Ele então revelou que a própria princesa Tilly havia enviado um aviso, solicitando que a 12ª Guarda Imperial enviasse suas reservas. Com um dedo apontado, ele indicou que ela era escolhida para ser enviada, deixando-a com os olhos arregalados de surpresa. Enquanto ele se virava e começava a se afastar, ele esclareceu que o aviso não exigia especificamente um cavaleiro, implicando que seu status atual era suficiente. Ela só conseguiu gaguejar uma pergunta, imaginando se ele realmente se referia a ela. Ele então se inclinou, sua expressão perturbadora, e sugeriu que poderia arranjar uma alternativa se ela demonstrasse sua sinceridade, deixando-a visivelmente chocada com a insinuação. Uma percepção arrepiante a atingiu. Ele estava falando sobre seu corpo. Seus pensamentos se voltaram para seu falecido pai e mãe, suas imagens aparecendo em sua mente enquanto ela recuava da proposta. Mais tarde, de pé diante de uma lápide, ela reafirmou seu sonho, restaurar a glória da casa Mulifan em nome de seus pais falecidos. Seu pai havia morrido 10 anos antes, e sua mãe havia falecido 4 anos depois de se formar em escolas militares. Ela ponderou sobre a situação no território de Elakis, observando que, embora houvesse cerca de 20 cavaleiros, seus níveis de combate eram consideravelmente inferiores aos da Guarda Imperial. Ela descartou a ideia de se tornar a amante do Conde Pizuki, compreendendo que tal caminho não resolveria verdadeiramente o dilema de sua família. Enquanto isso, rumores circulavam sobre o atual senhor de Elakis, um comandante que havia detido com sucesso a invasão do Reino Sagrado de Algo e que, dizia-se, havia conquistado seu senhorio feudal por meio dessas mesmas realizações. Ele se erguia, envolto em sua capa, em meio a um grupo de soldados armados. Sua reputação o pintava como um vilão. Ele supostamente havia envenenado o senhor feudal anterior, sacrificado 300 elfos e era conhecido por convidar garotas demi-humanas para seu quarto todas as noites. Ele se sentava com um sorriso ameaçador, uma garota demi-humana élfica recostada nele, cercado por crânios e armas. Tendo tomado conhecimento disso, a expressão de Fei mudou para uma de determinação resoluta. Ela raciocinou que, se o senhor feudal realmente carecia de mão de obra, havia uma chance significativa de que ele precisasse dela, e então ela poderia demonstrar suas capacidades. Apesar de suas contínuas investidas e da implicação de que ela poderia restaurar o nome de sua família instantaneamente aceitando sua proposta, Fei declarou firmemente sua intenção de obedecer às ordens militares, surpreendendo Betil Pizuki com sua determinação inabalável. Frustrado com a recusa dela, Betil Pizuki, de pé em seu escritório, a dispensou com uma observação depreciativa, chamando-a de maldita garota cavalo. Ele então a instruiu a preparar sua bagagem, informando-a de que uma carroça seguiria para Elakis amanhã, não lhe deixando outras opções. Ela, com determinação inabalável, afirmou sua compreensão, seus olhos brilhando com a resolução de restaurar a glória de sua família. Mais tarde, ela se viu sentada no chão, parecendo desgrenhada e exausta, seu uniforme ligeiramente desalinhado, sugerindo uma jornada difícil ou um rumo inesperado dos acontecimentos em sua chegada. Agora, em meio a um acampamento militar, cercada por outros soldados e uma carroça, ela refletiu internamente que pensou que estava perdida, insinuando os desafios imediatos e perigosos que enfrentava em Elakis. Ela se viu abruptamente arrastada para o acampamento, uma experiência desorientadora depois de ter dormido demais e lutado para alcançar a carroça em movimento. Enquanto se recuperava, uma jovem reservista meio-elfa se aproximou, oferecendo-lhe um pouco de pão. A meio-elfa se apresentou como Snow, e Fei, ainda um pouco confusa, retribuiu dizendo seu próprio nome, Fei Mulifan. Snow então sugeriu que comessem juntas perto da fogueira, um convite que Fei aceitou prontamente. O momento de paz delas foi quebrado quando um soldado elfo confrontou Snow agressivamente, exigindo saber por que ela estava se associando com uma humana. Ele então agarrou o braço dela, sua pegada firme e ameaçadora. O soldado elfo continuou seu ataque verbal, chamando Snow de desavergonhada e afirmando que, como mulher, ela não era diferente dos homens da favela, antes de proferir um epíteto duro e depreciativo. Sem aviso, o soldado elfo golpeou Snow violentamente, seu punho atingindo o rosto dela. O soldado elfo olhava com fúria intensa, enquanto Snow recuava, seus olhos arregalados de choque e dor. Fei, testemunhando o ataque não provocado, interveio imediatamente, desferindo um soco poderoso no rosto do soldado elfo, atordoando e atraindo a atenção dos outros soldados próximos. Voltando sua atenção para Snow, Fei ofereceu seu próprio pão, explicando que o pão de Snow provavelmente estava intragável após a altercação, e insistiu em compartilhar metade do seu. Snow, ainda se recuperando do choque, estendeu lentamente a mão para aceitar o pão oferecido por Fei. Snow, com os olhos marejados de emoção, segurou a comida oferecida, sua voz suave em agradecimento. Um instante depois, um pensamento lhe ocorreu. O sabor estava um pouco sanguinolento. Enquanto ela se sentava ao lado de Fei e de um jovem rapaz, a conversa se voltou para sua mãe. O menino, ansioso e animado, expressou sua expectativa de encontrá-la em breve, levando Snow a confirmar que sua mãe residia em Elakis. O jovem rapaz então perguntou o nome verdadeiro de sua mãe, explicando que ele simplesmente a chamava de mãe por hábito, pois ela havia cuidado dele nos bairros pobres. Snow revelou que o nome de sua mãe era Layla. Ainda segurando a comida, Snow parecia distante, seus pensamentos consumidos pela mãe. Ela descreveu Layla como uma pessoa linda com marcantes olhos dourados. Sua expressão nublada de preocupação, ela expressou sua esperança de que sua mãe estivesse segura, lembrando-se de como Layla havia sido tratada horrivelmente durante o tempo deles nos bairros pobres. Virando-se para Fei, ela então perguntou se os rumores eram verdadeiros, se o Lorde de Elakis, Kurono Kurofort, era de fato uma pessoa horrível, e se ele também poderia chamá-la. O jovem rapaz, ouvindo a conversa, interveio bruscamente, insistindo que a primeira vez de alguém deveria ser com um ente querido.
Faye, com um olhar determinado, declarou imediatamente que, se o Lorde chamasse por Snow, ela tomaria seu lugar. Tomado pela angústia, o jovem rapaz gritou, implorando desesperadamente para que parassem. Uma unidade de cavalaria, identificando-se como a de Kurono-sama, chegou da capital real, declarando que seu propósito era entregar os reservistas. Eles reconheceram a longa jornada, com um dos cavaleiros comentando sobre a viagem árdua e Layla respondendo com um simples, ah, é mesmo? Um homem chamado Kane, o líder do esquadrão de cavalaria, então se apresentou, oferecendo-se para guiá-los dali em diante para a segurança deles. Faye, observando a paisagem que passava, murmurou para si mesma, percebendo onde estavam. Ela confirmou sua suspeita, reconhecendo a arquitetura e o terreno distintos como o território de Elakis. Um rubor subiu ao seu rosto enquanto ela ponderava sobre o Marquês de Elakis, imaginando que tipo de pessoa ele seria. Mais tarde, enquanto tomava banho, uma expressão de confusão e leve constrangimento cruzou seu rosto, questionando por que suas circunstâncias haviam tomado um rumo tão inesperado. Ela recordou um momento anterior em que havia se despedido dos demi-humanos e pedirá a Kane que lhe mostrasse um lugar para descansar, um pedido que ele havia atendido enquanto segurava um item mágico para a comunicação. De volta ao presente, Alice e Sheila anunciaram que o banho estava pronto para Faye, que se surpreendeu com o tamanho imenso de seu quarto. Enquanto se acomodava no banho luxuoso, ela se perguntou se realmente merecia tanta opulência. Apesar de suas reservas, ela se viu desfrutando do sabonete de aroma requintado, reconhecendo sua qualidade luxuosa e seu cheiro agradável. Ela se viu cercada por um nível inesperado de conforto, tendo até mesmo roupas íntimas e pijamas frescos preparados para ela. No entanto, enquanto desfrutava de tanto luxo, seus pensamentos se voltaram para Snow e os demi-humanos, que provavelmente estavam hospedados com muitas outras pessoas, em um contraste marcante com seu conforto solitário. Determinada a retribuir por um tratamento tão generoso, ela resolveu trabalhar diligentemente. No dia seguinte, ela foi encontrada limpando diligentemente os estábulos quando Kane se aproximou, perguntando sobre suas atividades. Antes que ela pudesse explicar completamente, duas crianças pequenas correram para frente, chamando-a, enquanto Kane observava a cena. As crianças a repreenderam, afirmando que limpar os estábulos era a responsabilidade delas e que ela não deveria roubar seus trabalhos. Ela rapidamente ofereceu um pedido de desculpas. Kane então informou a Faye que havia conversado com Kurono, e que havia sido decidido que ela se juntaria oficialmente à cavalaria. Seus olhos se arregalaram, refletindo sua profunda surpresa com a notícia inesperada. Ela ofegou, perguntando se era realmente verdade, e Kane confirmou com um simples sim. Com um floreio, Kane a presenteou com um magnífico cavalo, declarando que era dela, deixando-a completamente atônita. Ela persistia em suas tentativas de ajudar nas tarefas do estábulo, mas um jovem e Kane rapidamente intervieram, impedindo-a. Kane, com um tom firme, mas gentil, lembrou-lhe que havia outras tarefas mais urgentes à sua espera. Momentos depois, o clangor de um martelo contra o metal ecoou da forja, onde Silva meticulosamente criava novas peças de armadura, cada uma brilhando com um polimento fresco. Em breve, ela se viu orgulhosamente vestida com uma nova armadura, os olhos arregalados de excitação ao perguntar se era realmente dela. Radiante, ela declarou sua felicidade, e Kane confirmou que era para ela, acrescentando que o treinamento conjunto começaria em breve. O campo de treinamento era uma vasta extensão, delimitada por uma imponente muralha de pedra, onde numerosos soldados já haviam se reunido, formando fileiras organizadas. Entre as tropas reunidas, vários soldados demi-humanos, incluindo aqueles com características caninas, felinas e ursinas, observavam a comoção, questionando o barulho incomum e comentando o espetáculo diante deles. O treinamento conjunto começou rapidamente, e logo, sua bota repousava firmemente sobre a mão estendida de um oponente derrotado, que jazia prostrado no chão empoeirado. Outros soldados demi-humanos observavam, suas expressões uma mistura de surpresa e admiração. Ela se erguia vitoriosa, sua espada erguida, tendo facilmente superado o adjutante Mino, um formidável minotauro. Os soldados demi-humanos ao redor expressaram seu espanto, maravilhados com sua habilidade e reconhecendo sua impressionante destreza em combate, enquanto Kane observava com um olhar conhecedor. Um sorriso confiante adornou seus lábios ao perceber que suas habilidades permaneciam afiadas, apesar de não ter treinado desde seus dias na escola militar. Ela se sentia pronta para o que viesse a seguir. Enquanto dois soldados demi-humanos carregavam o oponente derrotado, ela reafirmou sua resolução interna. Com sua força renovada, ela restauraria rapidamente a honra de sua família. Com um passo determinado, ela se virou para encarar os soldados demi-humanos restantes, desafiando-os a apresentar seu próximo oponente, sua ânsia por batalha clara em sua postura. Sua impressionante demonstração de força atraiu a atenção de Léo, um formidável homem fera-leão e líder de 100 homens. Outros soldados demi-humanos observavam, questionando se a garota realmente possuía tal poder. Apesar do reconhecimento, ela sentiu uma onda de apreensão, cobrindo o rosto enquanto declarava internamente sua incapacidade de enfrentar tal desafio. No entanto, um momento depois, ela se recompôs, lembrando-se de não se deixar levar pelos medos, mesmo reconhecendo a força imponente do Homem-Fera. Léo, sempre pronto, confirmou sua constante preparação para o combate. Com uma súbita explosão de velocidade, ele avançou, iniciando a luta de treinamento. Enquanto ele atacava, ela se concentrava em sua grande espada de madeira, confiante de que seu tamanho lhe permitiria antecipar e ler seus movimentos. No entanto, seu golpe inicial foi um truque enganoso. Ele rapidamente adicionou um passo, mudando seu ataque em um instante, pegando-a desprevenida e forçando-a a reagir com urgência inesperada. Ela conseguiu criar alguma distância, mas para sua surpresa, Léo estendeu seu ataque mesmo de longe, demonstrando um alcance inesperado que a deixou momentaneamente atordoada. Ele havia controlado a força de seu golpe, permitindo que a espada de madeira deslizasse
se estendesse seu alcance muito além do que ela havia antecipado, revelando um domínio sutil de sua arma. Com um grito desesperado, ela desviou da extensão inesperada, evitando por pouco o golpe que a teria atingido. Seus olhos se arregalaram de surpresa com a técnica astuta dele. A batalha terminou, e ela reconheceu o quão perto esteve de ser atingida, percebendo a natureza traiçoeira da luta. Léo, por sua vez, ofereceu um simples elogio por seu desempenho. Fei, ainda envolvida na luta de treino, lançou-se no ar, esquivando-se por pouco demais um dos ataques rápidos de Léo. Ele permaneceu no chão, sua postura firme, pronto para o próximo movimento dela. Ela refletiu sobre a natureza do combate dele, percebendo que a força de Léo não era meramente física. Sua técnica de espada enganosa, uma espada deslizante, estava se mostrando difícil de contra-atacar. Léo, por sua vez, a observava com grande interesse. As mãos dele se moviam com facilidade praticada, demonstrando o sutil deslocamento de sua lâmina que tornava seus ataques tão imprevisíveis. Fei compreendeu então que a verdadeira força dele ia além do simples poder ou técnica. A percepção veio tarde demais quando a lâmina dele a atingiu, fazendo-a cambalear. Ela gritou, reconhecendo o julgamento avassalador e a vasta experiência dele. Ao fundo, Kurono, o adjutante Mino e um soldado demi-humano observavam, atonitos com a demonstração. Léo permaneceu firme, sua espada de madeira agora estilhaçada e quebrada pela força do impacto, um testemunho do poder que ele acabará de liberar. Fei jazia no chão, sua própria espada havia caído de suas mãos. Léo se aproximou, sua expressão uma mistura de surpresa e preocupação enquanto a olhava. De repente, ela se levantou, sua espada agora crepitando com uma aura escura e turbulenta, uma manifestação do que ela chamava de técnica divina. Apesar dessa súbita onda de poder, ela calmamente declarou que havia perdido a batalha. Léo, o adjutante Mino e o soldado demi-humano olhavam, completamente perplexos com a visão de sua técnica ativada. Ela explicou que havia usado instintivamente a técnica divina para aumentar seu poder de ataque e força física, mas admitiu que era uma vantagem injusta em uma luta de treino. Léo, ainda processando o evento, simplesmente perguntou por que ela faria tal coisa. Ele permaneceu em silêncio, a boca ligeiramente aberta, ainda se recuperando da inesperada demonstração de poder. Ele reconheceu que havia sido uma boa luta, mas Fei, ainda determinada, declarou que da próxima vez o derrotaria apenas com suas habilidades de espada. Léo, por sua vez, afirmou que essa era sua fala. Ela então se virou, pretendendo apertar a mão dele, mas ele já havia partido com sua unidade. Fei se perguntou se o veria novamente. Enquanto isso, Kurono estava entre os soldados demi-humanos, sua presença notada por um deles como a de um soldado humano. De repente, Fei se aproximou dele, perguntando se ele estava livre e propondo uma luta. Ele pareceu surpreso, questionando se ela estava se dirigindo a ele. Ele aceitou a luta, pedindo a ela para pegar leve, enquanto ambos se posicionavam em um círculo de sparring formado pelos soldados observadores. Enquanto se preparavam, Fei observou a postura dele, notando que estava cheia de aberturas. Ela pensou consigo mesma, este sujeito. No entanto, ao olhar mais de perto, ela viu uma qualidade diferente em seus olhos, um olhar que pertencia a alguém que havia lutado em guerras. Um mau pressentimento começou a dominá-la enquanto ambos se posicionavam, com as espadas de madeira prontas. Ela percebeu que prolongar aquela luta seria perigoso, e avançou, visando encerrá-la rapidamente. Sua espada de madeira atingiu, fazendo a lâmina de madeira dele voar pelo ar. Ela permaneceu vitoriosa sobre seu oponente, que jazia atordoado no chão. Ele ergueu o olhar, percebendo que aquele era de fato Kurono. Enquanto Kurono permanecia no chão, Layla correu para o seu lado, expressando sua preocupação. Léo, observando a cena, comentou que aquilo não era motivo para risadas, enquanto outra voz notava a audácia de estrangular um superior tão logo após o recrutamento. Layla amparou Kurono, sua expressão de choque total, enquanto Fei observava, igualmente surpresa com a cena que se desenrolava. Seu choque rapidamente se transformou em fúria, os olhos de Layla se estreitando enquanto ela condenava silenciosamente as ações que levaram à derrota de Kurono. A súbita reviravolta dos acontecimentos deixou Fei angustiada, lamentando que era apenas o segundo dia e ela já havia perdido seu lugar. Ao seu redor, Léo e Layla observavam surpresos, enquanto um jovem e uma garota elfa expressavam preocupação pelo caído Kurono, perguntando se ele estava bem. Layla, visivelmente angustiada, negou veementemente ter dado à luz, com as mãos apertadas à sua frente. A praça pública fervilhava de curiosos, incluindo Kurono, a jovem, o general homem-besta e Tilia, todos observando o drama se desenrolar. Ainda nervosa, Layla se virou para Kurono, enquanto a jovem ao lado dela parecia agitada. Tilia e o general homem-besta observavam a troca, com este último notando que a situação estava rapidamente se tornando incrível. A jovem olhou em choque, com os olhos arregalados, enquanto Kurono, com um sorriso confiante, sugeria que ela poderia chamá-lo de papai. O general homem-besta, observando à distância, aplaudiu silenciosamente a ação decisiva de Kurono. Ele então declarou que, devido a várias razões e circunstâncias, não poderia deixá-las na favela e propôs que todos vivessem juntos como uma família a partir de agora. Layla, olhando para baixo, pediu desculpas, enquanto a jovem permaneceu completamente confusa com a súbita reviravolta dos acontecimentos. Ele questionou a declaração anterior de Layla. Ela esclareceu que uma mãe era apenas um apelido que a jovem usava para ela, e que ela não era, de fato, sua mãe biológica. A jovem confirmou isso, afirmando que Layla não era realmente sua mãe. Layla e a jovem expressaram preocupação quando Kurono anunciou sua intenção de retornar à mansão. Tilia observou partir. Mais tarde, sob o sol forte, um atendente questionou Kani sobre a verdadeira natureza de Kurono. Kani garantiu-lhe que Kurono era um homem gentil e certamente perdoaria um pedido de desculpas sincero.
Kurono, ouvindo, refletiu sobre uma oportunidade perdida de se desculpar. No dia seguinte, Helena, cercada por pilhas de documentos, ergueu os braços em triunfo, exclamando que finalmente havia terminado sua tarefa. Helena, agora identificada como a contadora Helena Grafias, reclamou a Kurono sobre a quantidade inesperada de trabalho, revelando que era sua primeira vez coletando impostos. Kurono elogiou seus esforços. Kurono estava em um campo com um atendente, discutindo as finanças do território. Ele observou que a receita total do território de Laquis este ano foi de 60.500 moedas de ouro e sugeriu que a receita esperada dos bandidos recrutados precisava ser diminuída. O atendente reconheceu suas instruções. Helena, ao revisar os relatórios financeiros, observou que os mercadores de escravos, apesar de seu negócio controverso, estavam gerando a maior parte da receita e cobrindo eficazmente as perdas do território. Ela então discutiu isso com Kurono, que mencionou Kani e os outros bandidos, juntamente com os mercadores de escravos que haviam vendido a própria Helena para a servidão. Helena, com a expressão endurecida, deixou claro que detestava ser associada a tal negócio. Enquanto isso, em outra parte da propriedade, um atendente e uma garota semi-humana elfa revisavam a produção de papel. Eles calcularam que, após deduzir 7 moedas de ouro para a mão de obra, os 35.000 papéis vendidos à companhia Pix renderam um lucro líquido de 10 moedas de ouro e 10 moedas de prata, com cada folha de papel sendo vendida no atacado por uma moeda de bronze. Ele refletiu sobre sua decisão de contratar mais 10 pessoas, inicialmente preocupado com o aumento das despesas, mas agora sentia-se confiante de que a operação prosseguiria sem problemas. No entanto, um novo relatório chegou, indicando problemas. A oficina de papel, que ele pensara precisar de apenas 10 trabalhadores, agora empregava 20 pessoas, todas vivendo na casa dos pobres. O anão Gold, um centurião e ferreiro, explicou que acabará de verificar a linha de produção e percebeu que o suprimento de materiais não conseguia lidar com o aumento da produção, necessitando de mais 10 homens. De volta ao escritório de Kurono, ele e Helena discutiram a situação. Kurono observou que ela não parecia muito feliz com a necessidade de contratar mais pessoas. Ela expressou sua preocupação, sugerindo que, embora uma segunda oficina para cultivar árvores pudesse deixá-la feliz, eles não poderiam simplesmente adicionar custos de material, já que as árvores estavam crescendo naturalmente. Ela concluiu que a situação atual não poderia ser realmente chamada de sucesso. Enquanto um trabalhador se esforçava na floresta, cortando madeira, Helena continuou, explicando que se usassem 500 kg de madeira por dia, em breve não haveria mais árvores no território. Para garantir um suprimento estável, o cultivo bem-sucedido era essencial. Ele reconheceu seu ponto, chamando-a de preocupada, mas admitiu que suas preocupações eram válidas. Ainda revisando documentos, ele perguntou se havia mais algo a relatar, considerando as informações que acabará de receber. Ele se viu confrontado por Helena, que, segurando um documento, exigiu saber por que ele estava demonstrando tanto favoritismo pelos demi-humanos, especialmente ao construir novos quartéis para eles quando nenhuma subvenção estava sendo recebida. Ele explicou calmamente que não estava demonstrando favoritismo, mas apenas tentando construir um novo espaço público. Sua intenção era fornecer trabalho para as pessoas que pagavam seus impostos, especialmente durante os meses de inverno, quando os agricultores estariam sem emprego. Após apresentar todos os seus relatórios, Helena concluiu suas tarefas. Ele reconheceu seus esforços, dizendo que ela havia feito um bom trabalho e poderia descansar pelo resto do dia. Ela ergueu o olhar, com um toque de surpresa em sua expressão, enquanto ele permanecia em silêncio, observando-a. Helena, constrangida e corada, gaguejou, tentando articular seus pensamentos, mas ele simplesmente reiterou que sua decisão estava mantida. Nesse instante, uma batida soou na porta. A Alissa, a chefe das empregadas, entrou e informou ao seu mestre que Shion-sama e os anciãos da vila estavam esperando na sala de reuniões. Ele confirmou a mensagem, enquanto Helena permanecia visivelmente constrangida. Enquanto Alissa se virava para sair, ele olhou para Helena, que ainda estava fazendo beicinho com uma expressão frustrada. Ele se aproximou, sussurrando algo em seu ouvido que fez seu rosto corar intensamente e seus olhos se arregalarem em choque. Helena explodiu em um acesso de fúria, chamando de idiota e pervertido por sugerir que ela preparasse seu quarto. Ele apenas sorriu, divertido com a reação dela, enquanto Alice observava com uma expressão calma e conhecedora. Enquanto ele se afastava, presumivelmente em direção à reunião, Alice o chamou, sua voz calma e firme. Ele reconheceu a observação de Helena, admitindo que de fato havia acabado de trabalhar nos impostos. Ela então adotou um tom mais sério, afirmando estar plenamente ciente de que suas próximas palavras poderiam soar impertinentes. Enquanto ela se virava para encará-lo, Kurono ouvia, uma pergunta sutil em sua expressão enquanto aguardava a explicação dela. Ela então declarou sua crença de que todos na Terra eram profundamente gratos a ele. Seu olhar se aguçou, refletindo um momento de profunda reflexão enquanto ele absorvia a declaração sincera dela. Enquanto caminhavam pelas ruas movimentadas, Helena explicou que, como chefe das criadas, havia encontrado todo tipo de gente. Kurono, no entanto, humildemente rejeitou seu elogio, afirmando que não havia feito nada de tão grandioso. No entanto, os pensamentos internos de Helena pintavam um quadro diferente, observando que todos pareciam muito mais alegres do que um ano antes. Ela percebeu que isso se devia ao fato de Kurono ter diminuído drasticamente as taxas de impostos, acabando com as histórias trágicas de famílias vendendo seus filhos para pagar suas dívidas.
Agora, as pessoas podiam finalmente relaxar e aproveitar suas vidas. Ele simplesmente murmurou, entendo, seu olhar fixo na cena vibrante, reconhecendo silenciosamente o profundo impacto de suas decisões. Virando-se para Helena, ele expressou sua alegria pelas mudanças positivas, então acrescentou uma observação brincalhona, afirmando que estava apenas procurando por uma excelente criada, antes de agradecê-la sinceramente por salvá-lo e a sua filha. Enquanto isso, em uma sala de aula próxima, uma jovem estudava diligentemente, sua presença um testemunho das políticas de Kurono, que lhe permitiram frequentar a escola. Helena, com uma expressão séria, jurou lealdade inabalável a Kurono, prometendo retribuir sua bondade. Ele, por sua vez, aceitou seu voto, mas a advertiu para não se esforçar demais. Com um leve clique da porta, ela partiu, deixando Kurono observá-la ir, um momento de silêncio passando entre eles. Pouco depois, Kurono se viu presidindo uma reunião com vários anciãos da vila, que pareciam agitados e vocais em suas preocupações. Entre eles estava Shion, a sacerdotisa e diretora do asilo, que explicava o conceito de cultivo de trevo aos chefes das aldeias, enfatizando seu potencial para fertilizar o solo. Kurono ouvia atentamente, absorvendo os detalhes da proposta. Ele observou as reações dos aldeões, supondo que provavelmente não acreditavam nas palavras de Shion e haviam começado a expressar suas queixas. Kurono percebeu ainda que a relutância deles não vinha apenas do ceticismo, mas também do medo de irritá-lo, como Shion havia explicado o projeto anteriormente. Ele esclareceu que não tinha planos imediatos de usar o campo, enquanto um aldeão expressava o desejo de utilizar a terra ociosa da área para cultivo. Para incentivar a participação, uma nova política foi delineada. Se a colheita do ano seguinte fosse 20% menor do que a média dos últimos 5 anos, aquela terra agrícola seria isenta de impostos, começando com 10% do campo. Kurono então estendeu um convite, afirmando que ficaria satisfeito se alguém se voluntariasse para ser um candidato para o projeto. Um aldeão mais velho, que Kurono vagamente se lembrava, prontamente levantou a mão, declarando que sua aldeia assumiria a tarefa. Um aldeão careca apresentou o homem ao seu lado como o chefe da comunidade recentemente atacada por bandidos. Kurono, com uma piscadela confiante, confirmou o acordo, afirmando que comprariam as sementes de trevo e esperavam que fossem recolhidas. Ele expressou sua antecipação pelo sucesso do projeto. Shion então mudou a discussão, anunciando que o próximo tópico se concentraria nas praticidades do plantio. Kurono a reconheceu, indicando sua compreensão. Ela elaborou que a aldeia, sendo principalmente uma comunidade agrícola, historicamente se concentrou em culturas específicas, o que levou a uma abordagem estreita e tendenciosa ao cultivo. Kurono interveio, explicando que essa mesma questão era a razão pela qual ele havia convocado a reunião. Shion, sentindo que a reunião estava chegando ao fim, hesitou e então se dirigiu a Kurono, sugerindo que desejava encerrar a discussão. Kurono, por sua vez, instruiu Alissa a preparar a carruagem para os chefes das aldeias, guiando-os em direção ao jardim interno. Alissa prontamente afirmou sua conformidade. Deixada sozinha, Shion soltou um suspiro suave enquanto seu olhar caía sobre os documentos espalhados pela mesa. Observando-a, Kurono comentou sobre seu aparente nervosismo, então a elogiou por seu trabalho diligente. Enquanto Shion continuava a revisar os papéis, Kurono ponderou internamente que já os havia informado sobre o potencial da beterraba como fonte de açúcar, mas seu cultivo parecia impraticável devido aos altos custos de mão de obra. Ele sentia um forte desejo de acelerar a produção de açúcar. Os vastos campos se estendiam, meticulosamente plantados com fileiras de beterrabas. A voz de um aldeão ecoou, observando que seus campos poderiam render aproximadamente 300 quilos de beterraba, que poderiam ser refinados em cerca de 50 quilos de açúcar. No entanto, ele concluiu, essa quantidade estava longe de ser suficiente para iniciar o comércio. Kurono, tendo absorvido essa informação, virou-se para Shion com uma nova proposta, integrar o cultivo de beterraba como uma tarefa para o orfanato. Shion olhou para ele, claramente surpresa com a sugestão. Ela havia continuado o cultivo de beterrabas, embora outros as vissem apenas como alimento para o gado. Essa prática havia sido iniciada por seu pai, e ela acreditava que era para o benefício de todos. Ele então estipulou que ela não poderia vender a colheita a ninguém além dele. Ela questionou se isso era permitido, dada sua função como diretora do orfanato, misturando o trabalho com assuntos particulares. Apesar de sua preocupação inicial, ela expressou profunda gratidão a Kurono. Seu rosto, inicialmente surpreso, suavizou-se em um sorriso de alívio. Com lágrimas nos olhos, ela declarou que, com este acordo, acreditava que os esforços de seu pai estavam finalmente sendo recompensados. Ele ofereceu um sorriso tranquilizador enquanto a discussão dele se encerrava, um reconhecimento silencioso de seu novo arranjo. Mais tarde naquela noite, sob o céu tranquilo, ele refletiu sobre os acontecimentos do dia, com uma expressão sutil e satisfeita em seu rosto. Enquanto isso, em outro lugar, Alissa caminhava por um corredor, sua expressão de leve apreensão. Ela havia chegado, usando uma coleira distinta em seu pescoço. Ela espiou cautelosamente por uma porta. Então, com um olhar de surpresa e urgência, implorou alguém invisível, pedindo sua atenção. Uma jovem, estendida na cama, declarou audaciosamente seu desejo de que Kurono tomasse sua virgindade. Ele estava deitado sob ela, completamente perplexo com a súbita proposta. Ela então proclamou que finalmente era a vez dela, enquanto outra garota meio-elfo estava por perto, igualmente confusa com a cena que se desenrolava. Kurono, ainda no chão, exigiu saber o que estava acontecendo. A jovem esclareceu suas intenções, explicando que desejava se tornar esposa ou amante de Kurono como um pedido de desculpas por tê-lo estrangulado anteriormente, na esperança de que ele ajudasse a restaurar a antiga glória de sua família. Ele permaneceu completamente perplexo com seu raciocínio complicado. Ele apenas riu, observando que todas as garotas ao seu redor pareciam possuir uma vontade incrivelmente forte. A jovem, agora com um ar contrito, insistiu que deveria pedir seu perdão, custe o que custar.
Ela revelou que fazia 4 anos desde que se juntara aos cavaleiros, e só agora ela finalmente conseguia montar um cavalo e usar armadura. Kurono, de pé calmamente, garantiu a ela que não precisava de seu perdão, pois suas ações anteriores eram meramente parte de seu treinamento. A garota meio-elfa, ao lado dele, pareceu aceitar isso, expressando sua gratidão. Ainda cautelosa, a jovem o pressionou, perguntando se ele de repente exigiria a devolução de seu cavalo e armadura na manhã seguinte. A garota meio-elfa, com um leve suspiro, ofereceu-se para anotar a promessa dele para ela. A jovem soltou um suspiro de alívio, então cantarolou uma melodia alegre enquanto se afastava, aparentemente satisfeita com o resultado. Kurono, agora sozinho, a observou partir, comentando consigo mesmo que ela era uma criança bastante barulhenta. A garota meio-elfa, agora mais próxima de Kurono, perguntou se ele havia notado o cheiro distinto do sabonete que ele havia pedido aos anões para criar. Ela corou profundamente enquanto Kurono perguntava se ela havia vindo preparada. Ele rapidamente esclareceu seu significado, observando que as cinzas estavam se acumulando e que ele estava impressionado com o sabão que havia conseguido criar. Ainda constrangida, ela questionou por que deveria se preparar para tais coisas, então perguntou a ele quantas vezes ele pretendia fazer aquilo. Ele repetiu a pergunta dela, e ela declarou enfaticamente, 4 vezes. Enquanto ele se aproximava, ela rapidamente o empurrou, afirmando com firmeza que beijos não eram permitidos. Mais tarde, uma atmosfera mais calma se instalou entre eles enquanto estavam sentados juntos na cama. Ele quebrou o silêncio, começando com, falando nisso. Ele então perguntou se ela havia preparado algo, notando seu silêncio anterior sobre o assunto. Ela respondeu com um hesitante, isso é. Ele apontou para uma área específica, implicando que, se ela não tivesse preparado, ele não poderia prosseguir. Ela ofegou, compreendendo claramente o significado implícito dele. Ela admitiu que havia se preparado antes de vir, mas então explicou que, como já estava pronta, não sentiu vontade de fazer isso imediatamente. Ele então fez um pedido direto, pedindo que ela implorasse por ele. Orando profundamente, ela questionou o pedido dele para implorar e criar o clima. Ele simplesmente afirmou, entenda. Enquanto sua mão se estendia e começava a puxar o tecido que a cobria, agora totalmente exposta e vulnerável, ela implorou a ele, pedindo que a tocasse intimamente. Enquanto ele se aproximava, ela gritou de dor, reconhecendo que sabia que doeria. Helena soltou um grito de choque e prazer, os olhos arregalados enquanto uma coleira tilintava em seu pescoço. Abaixo, Kurono observava, percebendo que, apesar da intensidade, parecia menos assustador do que ele esperava. Enquanto o ato íntimo prosseguia, Helena deitou-se, sua expressão uma mistura de surpresa e sensação crescente, repetindo o que estava realmente acontecendo. Kurono, ainda observando, sentiu uma sensação semelhante, quase avassaladora. Ela então se impulsionou sobre as mãos e os joelhos, o rosto contorcido em um grito de prazer e dor intensos, lágrimas brotando em seus olhos. Mais tarde, Kurono se viu em meio aos caídos, um campo de batalha desolado se estendendo ao seu redor, contemplando sua própria culpa. Enquanto isso, Helena, em um momento distinto, segurava um documento, lembrando-se de suas palavras do dia anterior sobre seu trabalho. Ele continuou a refletir sobre a profunda afirmação de que todos os humanos nascem livres, possuindo igual dignidade e direitos, questionando suas implicações. Na manhã seguinte, Kurono acordou na cama, seu olhar recaindo sobre Helena, que já estava sentada, aparentemente pronta para se levantar. Ela se virou para ele, o rosto corado, e reclamou que seu traseiro doía, lembrando de que ele havia pedido por tal intensidade. Ele reconheceu suas palavras, um leve rubor em seu próprio rosto. Oprimida, Helena puxou os cobertores sobre a cabeça, gritando que ele era pior por ser tão rude, chamando-o repetidamente de estúpido. Kurono, no entanto, apenas sorriu, achando sua explosão adorável, e gentilmente lhe disse que ela era fofa. Suas palavras fizeram Helena corar ainda mais intensamente, seu rosto ficando de um vermelho profundo enquanto ela cobria a boca de vergonha. De dentro de uma grande propriedade, os sons de uma discussão doméstica ecoavam, com uma voz questionando, mãe, o que foi aquilo? Antes que outras respondessem bruscamente, estúpido, e calhe a boca. Enquanto isso, em um aposento privado, uma mulher com longos cabelos loiros esvoaçantes estava ao lado da cama da princesa Tilia, sugerindo que realizassem um baile. Em seguida, ela perguntou se a princesa tinha um noivo. A mulher continuou, pressionando Tilia sobre seu futuro, afirmando que um dia ela se casaria e daria à luz. Tilia, parecendo ligeiramente constrangida, começou a responder, mas seus pensamentos se voltaram para Kurono, cuja imagem apareceu brevemente em sua mente. Kurono Izamitsu, um estudante da escola militar, revisava um documento, marcando o início do capítulo 3, Treinamento Militar. Ele recebeu um convite da princesa Tilia para um baile na capital imperial. Embora seu pai tivesse expressado interesse em sua presença, Kurono ponderava as implicações, reconhecendo que os preparativos precisariam começar imediatamente. Ele refletia sobre a natureza inesperada de receber tal convite de Tilia, que era frequentemente vista cavalgando com uma postura régia. Seu olhar se intensificou ao recordar que este convite, e talvez tudo o que se seguiu, teve um início distinto. A narrativa então retrocedeu no tempo, para um grande exercício militar que havia ocorrido um ano antes. Nos campos de treinamento militar da capital imperial, Kurono estava entre seus companheiros soldados, segurando um bastão, com uma expressão resoluta. Ele declarou a todos que iriam definitivamente vencer o treinamento de hoje. Seu colega de classe, Simon, então reuniu as tropas com um discurso fervoroso, enfatizando que uma vitória ali lhes permitiria se tornar cavaleiros imperiais.
Ele também declarou apaixonadamente que estavam cansados de serem menosprezados por nobres de alta patente e precisavam se impor. Perto dali, outros 2 soldados discutiam seu desempenho, com lamentando que todos os outros haviam vencido pelo menos uma partida, enquanto o outro exigia sua vez de beber do poço. Enquanto isso, Kurono observava Simon, notando que, embora sua força física fosse considerável, seus estudos eram o oposto, mas ele era um tático capaz. Simon estava efetivamente encorajando e unindo seus camaradas ao destacar suas queixas em comum. O treinamento do dia era um jogo de Rei da Colina. O lado atacante, composto por nobres de baixa patente, tinha que capturar a bandeira antes que o tempo acabasse. O lado defensor, formado por nobres de alta patente, precisava apenas defender a bandeira até o limite de tempo expirar. Kurono sentiu que o posicionamento, com o terreno elevado favorecendo os defensores, foi deliberadamente escolhido para permitir que eles se entrincheirassem e defendessem. Ele estava entre seus colegas, observando a colina distante onde a bandeira aguardava ser capturada. A posição deles era claramente desvantajosa, mas seus colegas insistiam que, em uma batalha real, a patente não tinha influência. Simon, sempre o líder impetuoso, declarou que, se trabalhassem juntos, a vitória seria garantida e eles se formariam com sorrisos. Kurono, no entanto, recusou-se silenciosamente a aceitar a derrota sem sequer tentar mudar seu destino. Inspirados pelo fervor de Simon, os outros alunos ergueram os punhos, gritando sua prontidão para provar seu valor. Enquanto Simon permanecia resoluto, Kurono virou-se e começou a se afastar do grupo reunido, suas ações atraindo um olhar severo de seu líder. Simon o observou partir, exigindo saber para onde ele ia, mas Kurono não ofereceu resposta imediata, continuando seu caminho solitário. Simon então o confrontou diretamente, acusando de agir sozinho e interferir nos esforços do grupo. Kurono explicou calmamente que estava apenas procurando um lugar adequado para eles se abrigarem. Simon zombou da ideia, afirmando que o idealismo por si só não garantiria a vitória e que um verdadeiro nobre jamais fugiria de uma batalha. Kurono rebateu, lembrando de sua desvantagem posicional inerente e da necessidade de se preparar para qualquer eventualidade. O rosto de Simon contorceu-se de raiva, sua voz elevando-se enquanto ele exigia saber sobre o que Kurono estava discutindo. Antes que Kurono pudesse responder, uma nova presença chegou, a princesa Tilia, cavalgando majestosamente, sua aparição arrancando suspiros dos alunos. Simon, assustado, exclamou seu título real. A princesa Tilia, filha do imperador Lamou-Vei e a primeira herdeira do trono, era uma colega de classe com quem Kurono nunca havia falado. Ela, a recém-chegada princesa Tilia, dirigiu-se a Simon, perguntando se ele era de fato o comandante da força de ataque. Ele confirmou seu papel com uma declaração confiante. Com um sorriso régio, ela então anunciou que seria comandante do lado defensor, pedindo-lhes para não se conterem apenas por causa de seu status real. Ela desejava um confronto honesto. Enquanto ela concluía sua declaração, enfatizando uma luta justa, Kurono a observava com uma expressão pensativa, quase cautelosa. Simon, dominado pelas palavras dela, curvou-se profundamente e prometeu lutar com toda a sua força, honesta e lealmente. Ela reconheceu seu entusiasmo, dizendo que mal podia esperar, enquanto Kurono permanecia em silêncio, de costas para eles. Simon, radiante de excitação, virou-se para Kurono, exclamando quão profundamente comovido estava por Sua Alteza ter falado pessoalmente com ele. Kurono, coçando a cabeça em exasperação, sugeriu que Simon não entendia a situação, acreditando que as palavras de Tilia eram apenas parte de uma estratégia maior. Simon, no entanto, descartou isso, convencido de que Sua Alteza o havia reconhecido genuinamente. Simon interrompeu Kurono com raiva, declarando que sua decisão estava tomada. Ele argumentou veementemente que estratégias eram inúteis quando Sua Alteza os havia instruído diretamente a ter uma luta honesta e justa, desconsiderando completamente as tentativas de Kurono de discutir sua desvantagem posicional. Kurono só pôde suspirar de frustração com o idealismo inabalável de seu comandante. Simon, agora liderando suas tropas, os reuniu com uma declaração fervorosa de que lutariam de frente e sairiam vitoriosos, apontando para a bandeira na colina distante. Observando a frustração silenciosa de Kurono, um atendente questionou se ele estava sendo tolo. Ele foi abordado por um colega de classe, Hugo, que comentou sobre sua discussão anterior com Simon. Hugo acreditava que se intrometer com Simon era um desperdício, apesar de qualquer benefício potencial. Enquanto Simon estava por perto, gritando, Hugo expressou ainda mais seu aborrecimento, afirmando que também estava frustrado por Simon ter ignorado o aviso de Kurono. Kurono admitiu que vencer este exercício não mudaria inerentemente seu valor, mas ainda assim desejava se esforçar pela vitória. Hugo, no entanto, parecia menos envolvido, notando a falta de entusiasmo de Kurono pelo que ele chamou de estratégia desleixada. Hugo então revelou sua verdadeira e mais pessoal preocupação. O alto custo dos óculos de reposição do governo do Império era um fardo significativo para sua família, fazendo-se importar mais com a segurança deles do que com o resultado do exercício. Ignorando as discussões estratégicas, Simon, com um grito feroz, ordenou que suas tropas avançassem. Os soldados, uma formação disciplinada de lanças e escudos, avançaram pelo terreno ondulado, seu progresso marcado pelo batimento rítmico de suas botas enquanto se moviam em direção à distante bandeira preta no topo da colina. Observando o avanço se desenrolar, Kurono e Hugo trocaram um olhar, ambos admitindo um crescente sentimento de desconforto com a situação. O desconforto de Kurono se aprofundou ao perceber que já estavam na metade da colina, mas o inimigo ainda não a havia atacado. Ele sentiu que algo estava fundamentalmente errado com a estratégia do inimigo de simplesmente acampar no topo da colina. De repente, uma saraivada de flechas caiu da colina, atingindo a formação em carga. Simon ordenou urgentemente que suas tropas levantassem os escudos, enquanto Kurono e Hugo rapidamente ergueram suas próprias defesas enquanto as flechas impactavam ao redor deles. Hugo gritou alarmado, percebendo que ninguém havia mencionado a presença de arqueiros.
Kurono, protegendo-se da barragem, notou a natureza inesperada tanto da posição do inimigo quanto de seu equipamento. A princesa Tilia, montada em seu cavalo, declarou com um sorriso confiante que seus adversários nunca haviam antecipado a vitória deles em primeiro lugar. Enquanto isso, em meio ao caos da saraivada de flechas, Simon estava desesperadamente suas tropas em pânico a manterem suas posições, garantindo-lhes que a barragem logo cessaria. Seu rosto era uma máscara de medo e desespero enquanto as flechas continuavam a chover, provocando gritos de terror de seus soldados. A implacável saraivada de flechas continuou seu trabalho devastador, derrubando os soldados de Simon com brutal eficiência. Um guerreiro foi lançado ao ar, empalado por múltiplas flechas, enquanto Kurono e Hugo observavam o espetáculo sombrio se desenrolar, suas expressões gravadas com horror. Um soldado caído gemia no chão ensanguentado, um testemunho da ferocidade da emboscada. Kurono, observando a carnificina, percebeu que as táticas do inimigo eram muito mais brutais do que ele havia antecipado. Ele entendeu que essa estratégia impiedosa foi, sem dúvida, orquestrada por Tilia, um pensamento arrepiante que o deixou atordoado ao lado de Hugo. Com um sorriso triunfante e quase cruel, Tilia estendeu o braço, ordenando à sua cavalaria, esmague-nos. Suas forças montadas, com as lanças abaixadas, avançaram, prontas para esmagar os soldados inimigos restantes sob seus cascos. Kurono, em meio a um grupo de estudantes, ordenou-lhes urgentemente que corressem ladeira abaixo e se escondessem na grama alta. Enquanto ele falava, uma saraivada de flechas choveu, forçando alguns estudantes a largar seus escudos e tropeçar. Mais atrás, Simon, lutando para acompanhar, gritou em frustração, pedindo a todos que fugissem e parassem de empurrar, enquanto Hugo, vendado, tropeçava ao seu lado. Ele continuou a discutir com Hugo, declarando sua estratégia sem sentido, inútil e que eles não tinham chance de vencer com meros gravetos contra tal ataque. Simon então olhou para trás, sua expressão mudando para uma de choque ao ver a perseguição implacável das forças inimigas. Enquanto isso, Kurono, desviando de uma saraivada de flechas, reiterou veementemente sua ordem de retirada total. Os estudantes se espalharam, suas respirações ofegantes ecoando pela grama alta e balançante enquanto procuravam cobertura. Kurono, agora escondido na folhagem densa, recuperou o fôlego, seu rosto sujo de terra. Ele murmurou em frustração, questionando o paradeiro da princesa honesta e justa e acusando-a de estar brincando com eles. Ele então se juntou a outros estudantes, que também estavam escondidos, e continuou a lamentar sua situação, afirmando que reclamar não mudaria nada. Ele relatou como eles não só foram alvejados por flechas, mas também perseguidos pela cavalaria, enfatizando que essa não era uma maneira de tratar colegas de classe. Enquanto ele se acomodava mais fundo na grama, Kurono concluiu que eles simplesmente teriam que esperar o fim da sessão de prática, reconhecendo que não tinham chance desde o início desta batalha. Ele encontrou Simon sentado na grama alta, segurando a cabeça, com um ferimento visível na bochecha. Simon soltou um gemido de dor, reconhecendo a presença de Kurono. Simon, ainda perturbado, negou que suas lágrimas fossem de dor física quando Kurono perguntou se ele estava ferido. Ele lutava para articular a verdadeira fonte de sua angústia. Ele então confessou seu erro profundo, admitindo que havia ficado em êxtase quando Sua Alteza o chamou, uma alegria que havia nublado seu julgamento. Oprimido pelo arrependimento, ele revelou que havia ignorado os avisos e avançado imprudentemente para a batalha, perdendo, por fim, a confiança de seus amigos, uma consequência muito mais devastadora do que qualquer ferimento físico. Ele se ajoelhava em meio aos restos estilhaçados de escudos. A vergonha era insuportável. Ele chorou, desejando poder simplesmente desaparecer. Kurono permaneceu por perto, ouvindo o desespero cru de seu amigo. Seu olhar, contudo, endureceu com uma resolução silenciosa, refletindo uma determinação de não permitir que a situação deles terminasse em derrota. Ele então se virou para Simon, sua voz afiada e imperiosa, ordenando-lhe que parasse de chorar e se recompusesse. Kurono declarou com convicção inabalável que eles ainda poderiam dar a volta por cima, recusando-se a aceitar a situação atual como o fim. Simon, erguendo o olhar surpreso, ouviu enquanto Kurono explicava o próximo passo. Eles precisavam reunir seus amigos dispersos. Enquanto isso, Hugo observava Simon, que agora estava de pé com um grupo de outros estudantes, todos armados com seus simples bastões, uma nova determinação gravada em seus rostos. Ainda machucado e desanimado, Simon observava enquanto Kurono voltava sua atenção para Hugo. Hugo, com os óculos quebrados e o rosto marcado pela frustração, cerrava o punho, sua raiva borbulhando por dentro. Kurono, sempre o estrategista, propôs que fizessem uma reunião para planejar o próximo passo. Enquanto isso, um grupo de outros estudantes expressava abertamente sua derrota, declarando que não havia chance de vitória e que simplesmente queriam encerrar a batalha de treino e ir para casa. Eles questionavam o propósito de continuar naquele ponto, com o moral completamente abalado. Kurono observava o desespero deles, compreendendo que, como estudante de classe baixa, ele sabia como se sentiam. Ele reconhecia que suas desculpas eram um escudo para proteger o orgulho, mas, internamente, acreditava que tal resignação era inaceitável. Ele se perguntava se o estado atual deles não acendia uma faísca de frustração em seus corações. Ele se virou novamente para Simon e Hugo, seu olhar firme, e reiterou sua pergunta. Simon observava atentamente, enquanto Hugo e os outros estudantes pareciam surpresos com a persistência inabalável de Kurono. Kurono continuou a pressioná-los, afirmando que ainda possuíam uma chance se recusassem a ficar parados. Ele desafiou a complacência deles, perguntando se estavam realmente contentes em se tornar motivo de chacota ao perder daquela forma.
Ele os lembrou que seus oponentes haviam jogado de forma injusta, tratando-os como meros animais, e exigiu saber se aquela injustiça não acendia frustração dentro deles. Hugo, ainda parecendo completamente derrotado, disse a Kurono para parar, insistindo que o jogo já havia terminado e não havia sentido em continuar. Kurono confrontou Hugo diretamente, sua voz afiada, exigindo saber o que estava errado e se ele não estava frustrado com a visão de seus próprios óculos quebrados. A resposta de Hugo foi um murmúrio baixo e frustrado, mal audível. Kurono se aproximou, exigindo que ele falasse mais alto, que articulasse se estava realmente frustrado ou não. Dois outros estudantes observavam a intensa troca, seus próprios rostos refletindo um crescente sentimento de frustração. A voz de Kurono se elevou em um grito, incitando Hugo a desabafar sua raiva, a finalmente ficar furioso com a injustiça que haviam sofrido. Provocado além do seu limite, Hugo finalmente explodiu, gritando sobre seus óculos quebrados e jurando massacrar seus oponentes. Ele amaldiçoou a situação com um grito gutural. Kurono então voltou seu olhar intenso para os outros estudantes, desafiando-os diretamente, perguntando se não estavam irritados com a situação e se estavam realmente contentes em ser perdedores. Ele havia acendido uma faísca de desafio em seus colegas estudantes. Eles rugiram sua recusa em serem zombados ou menosprezados pelos escalões superiores, declarando sua intenção de fazer a cavalaria se arrepender de sua arrogância. Hugo, entre eles, ecoou o sentimento, seu rosto contorcido em um rosnado determinado. Os estudantes então partiram, seu caminho os levando por campos de grama alta e ondulante, em direção a uma colina distante coroada por uma bandeira solitária, marcando seu objetivo. Enquanto avançavam, Kurono, Hugo e os outros estudantes avançaram pela densa folhagem, seus bastões prontos, Kurono gritando para que continuasse. De repente, uma saraivada de flechas sem ponta riscou o ar, lançadas pelas forças opostas, um lembrete severo da dura realidade de seu treinamento. Apesar dos projéteis que se aproximavam, Kurono instou seus camaradas a ignorá-los, garantindo que as flechas causariam apenas um pequeno desconforto. Ele os comandou a romper as linhas inimigas com toda a sua força. Enquanto os estudantes avançavam, a cavalaria, liderada por Leonhard, trovejou para a frente, com o próprio Leonhard gritando para seus cavaleiros esmagarem cada um dos estudantes. Abaixo, Kurono, Hugo e Simon enfrentaram a carga de frente, Kurono proclamando desafiadoramente sua intenção de demonstrar o orgulho dos nobres de baixa patente. As duas forças colidiram em um combate caótico. Estudantes, armados apenas com bastões, enfrentaram bravamente a cavalaria montada. Kurono golpeou um cavalo, enquanto outros foram jogados para trás pela força bruta da carga, os sons do impacto ecoando pelo campo. Os cavaleiros da cavalaria expressaram surpresa com a resistência inesperada dos estudantes. Em meio ao caos, Kurono rapidamente avaliou a situação e gritou uma mudança de planos, apontando e instando seu grupo a dominar seus oponentes. Enquanto isso, Hugo, agora no chão, gritou em desespero, percebendo que seus óculos haviam sido quebrados. Hugo, desorientado e sem seus óculos, tentou freneticamente recuperá-los do chão, gritando para os cavalos se afastarem enquanto a cavalaria continuava seu avanço implacável. Simon também foi pego na briga, caindo de sua montaria. A batalha terminou com a derrota dos estudantes. Kurono, Hugo, Simon e seus camaradas ajoelharam-se no chão, cabeças baixas em submissão, cercados pela cavalaria vitoriosa. Tilia, montada em seu cavalo e acompanhada por sua atendente, observou o resultado com um olhar calmo e avaliador, enquanto Leonhard e seus cavaleiros permaneciam triunfantes. Ela confirmou sua identidade, perguntando se ele era realmente Kurono. Ele confirmou a pergunta dela. Apesar da derrota, Kurono esboçou um leve sorriso. Ela então se dirigiu ao grupo, reconhecendo que eles haviam usado todo o seu poder para se reagrupar, mas a batalha de treinamento estava inegavelmente encerrada. Seus colegas, incluindo Simon e Hugo, explodiram em gargalhadas, encontrando humor na situação, para a surpresa e irritação de Tilia e seus acompanhantes. Irritada com a alegria deles, ela pisou firmemente no pé de Kurono, exigindo saber a fonte de sua diversão. Ele lutou para conter o riso, achando impossível parar. Ele então declarou que eles realmente haviam usado todo o seu poder para esmagar os estudantes. Os olhos de Tilia se arregalaram em choque enquanto ela seguia o olhar dele para uma colina distante, onde uma bandeira preta agora se erguia proeminentemente. Simultaneamente, um grupo separado de estudantes, liderado por Simon e Hugo, aplaudia triunfantemente em torno da bandeira preta que haviam capturado, confirmando o sucesso de seu objetivo oculto. Uma onda de percepção, misturada com raiva, tomou Tilia. Ela entendeu então que a carga inicial não passava de uma simples distração. Ela cerrou os dentes em frustração enquanto Kurono explicava ainda mais a estratégia deles. Eles haviam levado a cavalaria a acreditar que era uma guerra total, enquanto um grupo separado e menor executava um plano simples para capturar a bandeira. Num acesso de exasperação, Tilia agarrou Kurono pela gola, sacudindo vigorosamente e declarando que ele merecia o tratamento rude por sua astúcia. Ele permaneceu atordoado, ainda rindo suavemente. Apesar da derrota inicial, os estudantes agora estavam juntos, erguendo seus bastões em uma demonstração unificada de vitória, tendo superado com sucesso seus oponentes. Ele ponderou as implicações de sua recente vitória, uma pergunta silenciosa formando-se em sua mente. Sua Alteza, uma semana depois, a vitória inesperada ainda ressoava. Enquanto ele caminhava pelos terrenos da escola, a princesa Tilia, agora uma presença constante ao seu lado, o desafiou, perguntando por que ele se recusava a chamá-la pelo nome. Ele hesitou, explicando que parecia inadequado para uma princesa ser vista andando com alguém como ele, mas ela descartou suas preocupações, lembrando de que eram colegas de classe. Apesar de suas tentativas de se distanciar, ela continuou a segui-lo.
Ele ponderou internamente que suas habilidades físicas eram inferiores, tornando qualquer fuga inútil, enquanto ela simplesmente ria. O sorriso dela se alargou enquanto ela declarava que fugir era inútil. Kurono observava Layla, que estava diante dele em um uniforme de empregada, e declarou que estava perfeito. Layla, encantada com o elogio, expressou seu extremo prazer. Outra empregada, no entanto, parecia envergonhada pela natureza reveladora do traje, notando que encurtar o comprimento da saia e adicionar uma abertura no peito poderia ser demais, embora ela tenha concedido que estava bom. Enquanto Layla continuava a se trocar, ela exclamou sua empolgação, declarando que servir o mestre Kuro como empregada era como o paraíso. Ela se preparava ansiosamente para vestir suas calças, afirmando seu papel como instrutora. Alguns dias antes, um ataque súbito quebrou a tranquilidade de uma viagem. Um projétil atingiu uma carruagem, fazendo um cavalo empinar de susto. Helena gritou em aflição, enquanto Kurono, testemunhando o caos, expressou sua surpresa com o assalto inesperado. A emboscada havia ocorrido pouco depois de sua partida do território de Yukis, justamente quando se preparavam para acampar para a noite. Numerosos bandidos, escondidos entre as árvores, agora cercavam a carruagem, suas intenções claras. Em meio ao caos, Feimulifan entrou em ação, desviando projéteis com sua espada. Ela declarou com confiança sua intenção de lidar com a situação, pedindo para ser deixada com sua tarefa. Kurono observou seus movimentos decisivos, um leve sorriso brincando em seus lábios enquanto ele reconhecia internamente a sabedoria de ter trazido Fei como guarda-costas. Helena, parada por perto, observava com preocupação. Helena, sobrecarregada pelo novo assalto, agarrou a cabeça, questionando por que estava sendo atacada por bandidos novamente. O trauma de eventos passados claramente ressurgia. Kurono, percebendo sua angústia, compreendeu a gravidade de seu trauma passado. Ele se lembrou de sua insistência em acompanhá-los à capital para vingar sua mãe, entendendo agora a profundidade de sua dor. Ele então pediu um relatório de situação. O guarda Sabibu, um homem careca com um tapa-olho, relatou a situação tática, afirmando que estavam cercados. Ele detalhou que 4 bandidos estavam na estrada principal, com mais alguns escondidos nos arbustos ao longo do caminho. Ele propôs manter a posição atual e esmagar todos eles. Antes que Kurono pudesse processar completamente o relatório, Fei, com uma expressão determinada, avançou, espada em punho, declarando sua intenção de capturar todos os bandidos. Kurono, assustado, gritou para ela não agir sozinha. Ela suportou uma barragem de impactos, seu rosto comicamente contorcido de dor, enquanto Kurono a observava com um leve sorriso conhecedor. Ainda sob ataque, ela gritou que seu oponente estava jogando demais contra ela. Kurono, observando a névoa negra defensiva que a cercava, questionou se ela estaria empregando uma técnica divina. Apesar de suas contínuas queixas de dor, sua expressão permaneceu surpreendentemente calma, não revelando nenhuma tensão real mesmo com os impactos continuando. O treinamento se intensificou quando ela foi enredada por várias cordas, lançadas por uma figura semelhante a um bandido, seus olhos arregalados de surpresa. Ela evitou por pouco outro ataque, levando o bandido a gritar em frustração que ela havia errado. Enquanto isso, Layla desencadeou um poderoso feitiço Dança do Fogo, conjurando uma enorme parede de chamas que engolfou a área. Kurono, observando o caos, ordenou que ela destruísse tudo que desse esperança aos bandidos, e Helena observava atentamente. Com as chamas fornecendo cobertura e desorientando o inimigo, ela puxou seu arco, mirando cuidadosamente nos bandidos em pânico. Sua precisão provou ser mortal enquanto as flechas voavam, atingindo vários bandidos com precisão infalível, derrubando-os um por um. Tendo garantido sua vizinhança imediata, Kurono voltou sua atenção para a situação de Fei, notando que os inimigos ao redor haviam desaparecido. Ele instruiu Gener a permanecer e protegê-lo, enquanto ordenava a Alba, Gurabe e Sabe que ajudassem Fei. Layla permaneceu ao lado, tendo completado sua tarefa. Ele então se dirigiu diretamente a Layla, perguntando se ela estava ferida. Ela corou levemente enquanto ele tocava gentilmente seu cabelo, garantindo-lhe que estava bem. Helena está visivelmente abalada, suas pernas cederam de medo após o recente ataque dos bandidos. Kurono, observando sua aflição, pergunta se ela está bem. Ela responde bruscamente que está longe de estar bem, ainda se recuperando do terror. Ele observa, no entanto, que sua capacidade de gritar tão alto sugere que ela não está em estado crítico. No dia seguinte, a capital imperial Ofilk ergue-se majestosamente sob um céu claro, com seu grande castelo dominando o horizonte. Uma carruagem, escoltada por soldados montados, abre caminho pelas ruas movimentadas da capital, suas rodas chacoalhando sobre as pedras. Dentro de um quarto confortável, Helena ainda se irrita com o ataque dos bandidos da noite anterior, negando veementemente a insinuação de Kurono de que ela havia se molhado. Ela o lembra que eles foram realmente atacados por bandidos. Kurono, pensativo, expressa surpresa por ela ter conseguido dormir depois de tal provação. Ele então pondera que chegaram à capital e agora estão perto da casa de seu pai. Fei senta-se por perto, com a cabeça baixa em silenciosa desolação. Kurono observa o contínuo desânimo de Fei. Helena, parada por perto, a observa com uma expressão preocupada. Seus pensamentos voltam a um momento anterior, onde ele havia repreendido Fei severamente. Ele a acusara de ser rancorosa quando zangada, questionando por que ela havia avançado sozinha para o perigo. Ele deixará claro que considerava suas ações inaceitáveis. Ele continuou, explicando que, embora pudesse ignorar um pequeno erro, não podia perdoá-la por agir independentemente e expor a todos a um perigo tão grave. Ele insistiu que ela deveria se arrepender para garantir que tal imprudência não aconteceria novamente. Fei permaneceu em silêncio,
com a cabeça baixa. De volta ao presente, Helena desafia a perspectiva de Kurono, sugerindo que as ações de Fei foram motivadas pelo desejo de restaurar o nome de sua família, implicando que ela apenas queria se exibir um pouco. Kurono a olha, surpreso com essa interpretação. Ele considera as palavras de Helena como expressão pensativa no rosto. Ele se pergunta em voz alta se Helena amara alguém que agisse de tal maneira. Helena, parecendo ligeiramente exasperada, simplesmente suspira. Ela ouviu as palavras de Kurono, uma lembrança gentil de que ele a trouxera para a capital e até preparar um vestido para a festa que se aproximava, fazendo-a gaguejar uma resposta silenciosa. No entanto, Helena, ainda constrangida, apontou um dedo acusador para Layla, questionando por que ela, uma meio-elfa, também estava presente se não fosse a trabalho, insinuando um duplo padrão. Ele se inclinou para Helena, com uma expressão calma, e sugeriu de forma brincalhona que ela poderia apagá-lo com o corpo, se quisesse, deixando-a ainda mais constrangida. O rosto dela ficou vermelho carmesim, e ela gaguejou, implorando para que ele parasse, afirmando sua linhagem nobre apesar de sua situação atual. Sem se intimidar, ele estendeu a mão, seus dedos tocando suavemente a coleira em seu pescoço, lembrando-a de seu status. Ela, ainda corando furiosamente, cedeu aos termos dele, concordando em usar a coleira apenas até o início do baile, enquanto ele simplesmente reconhecia seu acordo. Momentos depois, enquanto estavam ao lado de uma grande carruagem, Layla se virou para Kurono, sua expressão questionando o propósito da chegada deles. Ele então revelou que o imponente edifício à frente era a casa de seu pai, observando que fazia meio ano desde sua última visita. Com uma simples afirmação, ele e Layla prosseguiram para entrar na grande propriedade, deixando Helena para trás. O barão Claude Crawford, um homem de semblante austero e presença formidável, emergiu de uma grande propriedade, acompanhado por Mayla, uma elfa que servia como empregada da família Crawford. Enquanto isso, os olhos de Layla se arregalaram em surpresa ao reconhecer o barão, questionando-se se ele seria parente de Kurono. À medida que o barão se aproximava, Kurono o cumprimentou com um casual "há quanto tempo, pai?", enquanto o barão estendia a mão, um gesto de familiaridade e talvez um toque de afeto rude. Ele então agarrou o rosto de Kurono com certa rudeza, questionando sobre a perda de seu olho. Kurono, fazendo uma careta leve, confirmou a lesão, declarando-a uma insígnia de honra, um fato que Layla já havia escutado. Kurono perguntou se seu pai também havia recebido um convite para o baile. O barão confirmou sua presença, observando que, embora fosse uma decisão repentina, ele havia ouvido que haveria bom álcool. Kurono então comentou sobre a mesquinhez de seu pai, apesar de sua riqueza. O barão, por sua vez, gesticulou, convidando Kurono a ficar o tempo que desejasse. Enquanto a conversa continuava, Layla se apresentou formalmente ao barão Crawford como subordinada de Kurono. O barão então voltou sua atenção para Layla e Helena, perguntando sobre o relacionamento delas com seu filho. Kurono, com um sorriso travesso, apresentou Layla como sua subordinada e sua amante, fazendo-a corar profundamente e exclamar o nome dele em constrangimento. O barão, surpreso com a revelação, então perguntou sobre a outra garota, Helena. Kurono, sem hesitação, apresentou Helena como sua escrava que o servia na cama. Helena, constrangida e protestando, rapidamente acrescentou que também era uma nobre de sangue puro, enquanto o barão observava com um leve sorriso de canto. Ele riu com vontade, abraçando seu filho, Kurono, e declarou ruidosamente que Kurono havia trazido suas mulheres consigo. Seu comportamento jovial continuou enquanto ele refletia sobre o passado de Kurono, notando que sempre acreditou que seu filho era um florescimento tardio, desinteressado em mulheres mesmo quando recebia fundos. Layla, por perto, concordou silenciosamente, também esperando que Kurono permanecesse puro por muitos anos mais. Enquanto a conversa prosseguia, Layla, ainda processando as implicações de sua apresentação, olhou para Kurono com uma pergunta hesitante sobre a propriedade da situação. Enquanto isso, Helena e uma criada estavam por perto, observando o reencontro familiar se desenrolar. O barão, no entanto, parecia já ter superado o choque inicial, simplesmente reconhecendo a situação. Layla se inclinou para sussurrar algo a Kurono, que então voltou sua atenção para o pai, que respondeu com um murmúrio interrogativo. Ele então declarou sua aceitação do status de Layla, afirmando que o fato de ela ser uma meio-elfa não o preocupava, e jovialmente instou Kurono a produzir um neto o mais rápido possível. Layla permaneceu ao lado dele, com uma expressão ilegível. Assim que o barão pareceu se ajustar a essa nova realidade, seu olhar se voltou para Helena, levando-a a perguntar se ela também era amante de Kurono. Helena gaguejou, claramente constrangida, enquanto Layla, com uma postura mais composta, confirmou a suposição do barão. Kurono observava a troca com uma leve carranca. Helena, sobrecarregada pela pergunta direta e pela confirmação de Layla, reagiu com um grito alto e angustiado. Kurono rapidamente interveio, esclarecendo que Helena era apenas uma guarda-costas, tentando amenizar o constrangimento. O barão, pego de surpresa pela súbita clarificação de Kurono, fez uma pausa com um simples pó. Layla, sempre pragmática, então sugeriu que todos entrassem na propriedade em vez de continuar a conversa ao ar livre. Enquanto começavam a se mover, Helena, ainda se recuperando da discussão pública sobre seu status, sentiu um profundo constrangimento, lamentando internamente que sua jornada para se tornar uma amante adequada ainda tinha um longo caminho a percorrer. A criada, Mayla, caminhava ao lado dela, observando seu sofrimento. Dentro da grande propriedade, Kurono encontrou seu pai já sentado, aparentemente desfrutando de uma bebida no meio do dia, uma cena que levou Kurono a questionar os hábitos de seu pai. O barão Claude Crawford, segurando taças de vinho e uma garrafa, expressou sua frustração, dizendo a alguém para não falar como Mila. Em seguida, ele serviu vinho em 2 taças, comentando que parecia que muita coisa havia acontecido. Kurono, sentado à sua frente, concordou que sua mente lutava para acompanhar o grande volume de eventos.
Seu pai, no entanto, desconsiderou, aconselhando-o a não se preocupar com os assuntos alheios. Seu pai bebeu profundamente, refletindo sobre o passado de Kurono, lembrando-se de suas notas baixas na escola militar, sua falta de amigos e seu desinteresse por mulheres. Ele confessou que realmente se preocupava que Kurono pudesse perecer prematuramente. Kurono agradeceu, reconhecendo as palavras de seu pai. O barão continuou a servir vinho, afirmando que realmente considerava Kurono seu filho. Kurono então ofereceu um pedido de desculpas. A cena mudou abruptamente para a beira de uma cama, onde Kurono e o barão Claude estavam sobre uma mulher chamada Elua, a esposa de Kuroford. Ela estava angustiada, pedindo desculpas por não poder ter seu filho. Tanto Kurono quanto o barão Claude olharam, com os olhos arregalados e chocados pela confissão de Elua. Kurono pronunciou o nome dela, sua expressão uma mistura de descrença e preocupação. Elu olhou para Kurono, que, para a surpresa deles, agora sorria brilhantemente, tocando o próprio rosto de forma brincalhona enquanto perguntava o que ela queria dizer, provocando-a por esquecer o próprio filho. Tanto Kurono quanto o barão Claude continuaram a olhar, suas expressões arregaladas de espanto com o comportamento súbito e inesperado de Kurono. O olho de Elua, brilhando com lágrimas não derramadas, transmitia uma emoção profunda e complexa. Seus olhos, ainda brilhando com lágrimas não derramadas, transmitiam uma profunda mistura de tristeza e contentamento. Enquanto ela jazia na cama, com seu marido e filho adotivo ao lado, ela suavemente afirmou seus sentimentos. Ela se perguntava se realmente merecia uma vida tão feliz, sendo cuidada e morrendo enquanto seu marido e filho estavam ali com ela. Enquanto isso, o barão Claude, refletindo sobre o passado, recordava o momento em que decidiu adotar Kurono. Ele sentia um propósito, sabendo que estava cultivando a terra para passar a um filho. Ele então expressou seu desejo de não envergonhar seus pais adotivos, um sentimento que Claude reconheceu com alívio, afirmando sua alegria por Kurono ter sobrevivido. De repente, a mente de Kurono divagou para uma memória dolorosa, uma versão mais jovem de si mesmo de pé sobre uma elfa ferida e ajoelhada sob a chuva torrencial, o rosto dela marcado pelo desespero. A vívida lembrança o fez cerrar o punho com força sobre a mesa, um testemunho silencioso da dor persistente daquele evento passado. Observando o sofrimento de seu filho, Claude comentou que Kurono claramente havia suportado muitas dificuldades. Ele continuou, oferecendo conselhos adaptados para Kurono, observando que, ao contrário dele, Kurono não era hábil em combate e tendia a pensar demais nas situações. Ele refletia sobre as duras realidades da liderança que Claude havia delineado, o medo ao enfrentar um inimigo avassalador, a impotência de estar cercado, a sombria necessidade de abater inimigos e a dor de ver subordinados retornarem feridos. Contudo, em meio a esses pensamentos sombrios, uma instrução simples ecoava, apenas sorria. Momentos depois, enquanto ele estava com Claude e outro oficial, Claude o aconselhou a focar em dominar os 3 primeiros desafios, alertando-o para não almejar o impossível. O oficial loiro interveio, concordando que algumas coisas estavam simplesmente fora de alcance. Ele ofereceu uma piscadela cúmplice e um leve sorriso, garantindo-lhes que guardaria suas palavras em mente. Enquanto seus copos tilintavam em um brinde, ele ponderava internamente que um simples sorriso poderia, de alguma forma, ajudá-lo a superar qualquer obstáculo. Enquanto isso, em um quarto tranquilo, uma jovem com longos cabelos castanho-avermelhados estava ao lado de uma cama, seu olhar fixo em uma mala fechada. Ela abriu cuidadosamente a mala, revelando um compartimento secreto em seu interior, um testemunho silencioso de sua jornada e dos esforços que havia feito para chegar a este ponto. Do espaço oculto, uma mão retirou uma faca esguia. Em outro lugar, um jovem, com os olhos arregalados por uma intensidade arrepiante, murmurou um nome, Philip, impulsionado por um desejo ardente de vingança pela minha mãe. A mulher de cabelos ruivos, agora segurando a faca, sua expressão endurecida em um olhar ameaçador, declarou com uma resolução arrepiante que ela definitivamente mataria. Kurono Zamitsu dormia tranquilamente em sua cama enquanto o céu noturno ainda mantinha suas estrelas sobre a cidade tranquila. Um novo dia, e um novo capítulo, estava prestes a começar. Ele se mexeu levemente, um suave murmúrio escapando de seus lábios enquanto uma voz o chamava gentilmente. Mestre, Layla, agora vestida com um uniforme de empregada, expressou sua preocupação de que o instrutor não estava acordando. Mayla, também em traje de empregada, respondeu que não havia o que fazer e instruiu Layla a usar a habilidade que acabará de demonstrar. Momentos depois, os olhos de Kurono se abriram bruscamente, com uma expressão de total surpresa em seu rosto ao ver Layla, corada, perto dele. Ele murmurou o nome dela com incredulidade. Layla se inclinou sobre ele, o rosto corado, informando-o que era manhã. Kurono, agora totalmente acordado, sentou-se na cama, completamente perplexo com a visão de Layla e Mayla, vestidas como empregadas, paradas diante dele. Layla, ainda corada, ofereceu-lhe um formal bom dia, mestre. Kurono, ainda processando a situação, notou o uniforme de empregada dela e retribuiu a saudação, embora sua mente estivesse acelerada, questionando por que ela o estava chamando de mestre em vez de seu nome. Mayla estava por perto, igualmente constrangida. Enquanto Kurono tentava entender a cena, Mayla explicou que, como havia dito na noite anterior, ela pretendia que Layla trabalhasse como empregada. Ele então se lembrou da conversa deles, percebendo que este era o resultado do acordo prévio. Ele se lembrou do forte desejo de Layla de se tornar uma empregada e de seu próprio acordo condicional, contanto que Layla esteja bem com isso. Layla, parecendo angustiada, implorou a ele, confirmando sua aceitação. Layla estava diante dele, com uma expressão tímida e envergonhada. Kurono, agora fora da cama e vestido, observou-a, então se virou para Mayla, pedindo sua avaliação do desempenho de Layla. A voz de Mayla cortou o ar da manhã, instruindo Layla a ajudar o jovem mestre a trocar de roupa.
Layla, com o rosto corado por um rubor profundo, parecia sobrecarregada pela tarefa repentina. No dia anterior, ela havia servido chá, questionando se o novo arranjo era realmente melhor, enquanto Layla estava sentada por perto, com a expressão marcada pela preocupação. Layla, agora em uniforme de empregada, então voltou seu olhar para Kurono, que permanecia fora do painel, perguntando se ele estava realmente falando com ela. Ela então confessou, com as mãos firmemente unidas, que as palavras dele realmente haviam preenchido seu coração com uma miríade de emoções. Seu passado, no entanto, estava longe de ser simples. 30 anos antes, Mayla havia sido uma escrava sem nome, comprada por Claude Crawford, que era então um mercenário. Ao contrário da maioria, ele a ensinou a ler, escrever e lutar, em vez de temer seu potencial de resistência. Mesmo depois de todo esse tempo, ela permaneceu ferozmente dedicada a apoiá-lo, tendo seguido sem um único ato de traição. Layla, também mais jovem, estava armada ao lado deles nesta lembrança. Voltando ao presente, Layla, ainda preocupada, perguntou a Mayla se suas tarefas atuais não estavam se mostrando muito difíceis. Mayla, no entanto, expressou um desejo fervoroso de emular Layla e dedicar-se a apoiar Kurono também. Layla questionou as palavras de Mayla, enquanto Mayla, saboreando seu chá, refletiu que muito havia realmente acontecido, particularmente a árdua tarefa de recuperar a fronteira sul. Enquanto isso, uma história diferente se desenrolava, descrita como desagradável. Após uma guerra civil pelo trono, o participante mais proeminente recebeu uma floresta subdesenvolvida perto da fronteira e foi ordenado a cultivar a terra. Uma voz lamentava que tal ato só pudesse ser chamado de traição. De volta com as empregadas, Mayla confirmou seu pensamento anterior, afirmando que o desenvolvimento havia sido um sucesso retumbante, transformando a terra na principal região produtora de grãos de todo o império. Layla observava, sua expressão uma mistura de surpresa e compreensão. Ela então declarou, com um rosto radiante de orgulho e um rubor profundo, que permanecer ao lado de seu mestre havia sido um grande sucesso, garantindo que toda a sua vida seria estável. Ela acrescentou que o jovem mestre também possuía excelentes qualidades. Layla observava, com um toque de surpresa ainda pairando em seu rosto. Ela refletia sobre como todo o respeito que havia construído com tanto esforço desaparecera em um instante, deixando-a com uma profunda sensação de perda. Sua companheira, visivelmente impaciente, a instava a ir direto ao ponto, expressando o desejo de retornar ao seu quarto. Ela reiterou sua exigência, insistindo que finalmente abordassem a questão principal. A empregada então se virou para ela, fazendo uma pergunta surpreendente. Estaria ela disposta a treinar como empregada sob sua orientação? Ela questionou por que tal proposta a preocupava, ao que a empregada explicou que, como amante do jovem mestre, ela deveria exercer influência sobre ele para seu próprio futuro. A empregada afirmou que isso era óbvio. A empregada mantinha sua expressão séria, enquanto sua companheira, frustrada, a acusava internamente de ser completamente egocêntrica. Ela a encarou de volta, os olhos arregalados de surpresa, enquanto a empregada parecia perceber seu pensamento não dito, começando a falar como se para desafiar sua suposição. Enquanto Mayla servia o chá, Layla perguntou se a bebida era para Kurono-sama. Mayla esclareceu que era para a própria Layla, assim como para o jovem mestre. Layla rapidamente negou ter pensado em Kurono. Mayla então explicou que os homens sempre desejam que as mulheres que eles amam sejam belas em todos os momentos, enfatizando um estado constante de graça. Enquanto isso, Layla refletiu sobre Kurono-sama ter preparado um vestido para ela, perguntando-se se as intenções dele estavam enraizadas em tais sentimentos. Um rubor profundo espalhou-se pelo seu rosto enquanto o pensamento a dominava. Mayla continuou, afirmando que a beleza se estende além da mera aparência, englobando ambição, modos refinados e sofisticação. Layla, constrangida, percebeu que antes havia focado apenas na beleza superficial. Dominada por essa percepção, Layla, com uma determinação recém-descoberta, declarou sua prontidão para ser treinada como empregada. Um sorriso sutil brincou nos lábios de Mayla, enquanto o olho de Layla brilhava com uma resolução feroz, sinalizando seu compromisso inabalável. Ela elogiou a resolução de Layla, reconhecendo que o treinamento seria rigoroso, mas prometendo que a levaria a patamares ainda maiores, o que, em última análise, deixaria seu mestre orgulhoso. Layla cora profundamente, com as mãos unidas à frente, repetindo as palavras "ficará orgulhoso". Enquanto seus pensamentos se voltavam para Kurono-sama, Mayla então confirmou a prontidão de Layla e a instruiu a começar a se dirigir ao jovem mestre como mestre a partir daquele momento. Layla, ainda corada, afirmou sua compreensão. No entanto, Mayla rapidamente a repreendeu, apontando o dedo e avisando que o jovem mestre poderia pegar um resfriado se ela não se apressasse, chamando-a zombeteiramente de empregada falsa. Layla respondeu com uma rápida afirmação. Layla, ainda em seu uniforme de empregada, abraçou Kurono por trás, suas mãos desajeitadamente mexendo nos botões de sua camisa. Ela falou suavemente, quase um sussurro, pedindo sua permissão. Ele respondeu com um som hesitante, claramente surpreso com suas ações repentinas. Sua mente disparou, reconhecendo sua felicidade com a proximidade dela, mas uma pequena imagem de Mayla, em forma chibi, surgiu em seus pensamentos, questionando o status de Layla como uma empregada falsa e pedindo desculpas. Momentos depois, Mayla estava diante deles, explicando que Layla, apesar de usar o uniforme, ainda não era uma verdadeira empregada. Ela declarou que empregada falsa era um nome apropriado para uma empregada inferior. Ela então esclareceu seu próprio papel, afirmando que era professora de Layla. Ele, compreendendo a implicação, perguntou se ela era uma instrutora. Enquanto isso, Layla, aparentemente alheia à conversa, continuou sua tarefa, informando seu mestre que suas calças seriam as próximas. Suas ações faziam parte do plano de Mayla para fazer Layla realizar tais deveres. Enquanto ela prosseguia, Layla o cavalgou, puxando suas calças.
Ele, sobrecarregado pela situação, sentiu como se tivesse atingido um estado de pura felicidade. Observando a cena, Mayla declarou sua intenção de se envolver com Layla naquele mesmo traje esta noite, apenas para deixar seu ponto claro. Com uma expressão severa, ela então emitiu uma proibição direta, afirmando que os dois estavam proibidos de dormir juntos. Tanto Layla quanto Kurono reagiram com olhos arregalados e chocados ao decreto inesperado de Mayla. Ambos permaneceram completamente constrangidos e confusos com a imposição repentina de uma regra tão rigorosa. Ela confirmou seu acordo, afirmando simplesmente, claro. Seu mestre, no entanto, estava perplexo com a súbita intervenção de Mayla, questionando sua lógica. Ele se virou para Layla em busca de confirmação, mas ela permaneceu em silêncio, com o rosto corado. Mayla, observando a interação deles, declarou que o caminho de uma empregada era rigoroso, e se alguém permitisse que os desejos os controlassem, ainda teria um longo caminho a percorrer. Seu olhar se aguçou, refletindo uma resolução inabalável. Ele ofegou de surpresa quando Mayla agarrou sua camisa, sua pegada firme. Ela afirmou claramente que suas ações eram inevitáveis. Ela o mandou se aproximar, arrastando-o pelo chão. Mayla declarou sua intenção de treiná-lo exaustivamente, garantindo que ele nunca mais tocaria em uma empregada. Ele protestou, confuso com sua abordagem súbita e enérgica. Layla, testemunhando a cena, cobriu os olhos em aflição. Ele gritou por ajuda, chamando o nome dela enquanto era arrastado. Um baque alto ecoou pelo ar, seguido pelos gritos assustados de pássaros que levantavam um voo das árvores. Ele se viu pendurado de cabeça para baixo em um galho de árvore, desorientado e questionando se aquele era realmente o treinamento que Mayla tinha em mente. Seu corpo doía, e ele implorou para que o treinamento parasse. Mayla, observando sua exaustão, comentou que havia antecipado que sua força de vontade falharia se ele treinasse com o mestre. Ela então declarou que o intervalo havia terminado e era hora de outra rodada de treinamento, afirmando que treinaria seu filho com prazer sempre que ele precisasse. De repente, uma jovem determinada com cabelos castanho-avermelhados, segurando um cajado, apareceu e pediu com urgência para ser treinada em seguida. Ela, Fei Mulifan, dirigiu-se a Kurono, que parecia surpreso com sua presença. O barão Cloud Crawford, observando a interação, a reconheceu como a guarda-costas. Prostrando-se diante do barão Crawford, ela declarou seu desejo de se tornar sua discípula para restaurar a honra de sua família, prometendo nunca mais agir por conta própria ou colocar seus camaradas em perigo. Crawford reconheceu seu arrependimento, aceitando suas desculpas pelo dia anterior. Ainda no chão, ela clamou a ele com fervorosa determinação. Momentos depois, seu treinamento começou, e ela se viu repetidamente jogada ao chão, caindo de cabeça para baixo. Ela questionou por que falhava consistentemente em vencer, implorando por uma explicação detalhada. Uma série de flashbacks a mostrou sendo derrotada por Kurono em vários cenários de combate. O barão Crawford explicou que, embora seu talento fosse inegável, ela nunca havia realmente experimentado dificuldades, o que era a raiz de suas lutas. Ele continuou, demonstrando como ela caía nos mais simples fintas e armadilhas, concluindo que ela precisaria simplesmente superar tudo com força de vontade. Novamente, ela foi jogada, caindo de cabeça para baixo. Ele esclareceu que não estava pedindo para ela lutar uma batalha real, mas apenas para se preparar, pois qualquer desvio de seus movimentos imaginados a desequilibraria. Frustrada, ela admitiu sua fraqueza no pensamento estratégico, apenas para cair mais uma vez. Ela agradeceu por suas instruções, embora parecesse angustiada. Ele respondeu secamente, dizendo que mesmo que ela se considerasse estúpida, deveria pensar o melhor que pudesse, e então não seria tão tola. Sem aviso, ele atingiu sua cabeça com sua espada de madeira, fazendo-a gritar de dor e questionar sua ação. Ele continuou a pressionar Fei Mulifan, segurando uma espada de madeira defensivamente enquanto a desafiava a atacá-lo, prometendo ilustrar suas fraquezas se ela ainda tivesse forças para continuar. Ela, apesar da aparente exaustão, respondeu com um grito determinado, agradecendo-lhe pela oportunidade de treinar mais. Sua expressão era de feroz resolução. Enquanto isso, em outra parte do campo de treinamento, Mayla observava o próprio treino rigoroso de Kurono. Ele parecia ter sido pego de surpresa, tropeçando levemente, o que levou Mayla a expressar um alívio silencioso por ele estar seguro, mesmo enquanto lutava. Ao cair da noite, o grande castelo erguia-se iluminado contra o céu escurecido, suas torres alcançando as nuvens. Dentro de um de seus opulentos aposentos, Elu ergueu o olhar, sua expressão de leve surpresa ao registrar uma presença. Ela então se dirigiu à figura que entrava em seu quarto, reconhecendo sua visita noturna com um tom suave e conhecedor. Você veio novamente esta noite, Sua Majestade. O capítulo 7, intitulado Gubaile, primeira parte, começou narrando o reinado do imperador Ramal, o quinto, amplamente elogiado como um governante sábio. Sua ascensão seguiu um conflito de sucessão e uma invasão tribal bárbara 30 anos antes. Apesar dessas situações difíceis, Ramal, com apenas 15 anos na época, desconsiderou-se e designou muitos indivíduos notáveis para posições de poder. Essa generosidade e disposição em conceder autoridade aos talentosos moldaram a percepção pública sobre ele. Mas uma verdade diferente e mais sombria jazia sob a superfície de sua imagem pública. Uma voz clamou, reconhecendo Sua Majestade, mas um suspiro doloroso escapou, insinuando uma realidade oculta. O suspiro doloroso pertencia a uma mulher, seu rosto contorcido em angústia, lágrimas brotando em seus olhos. Ela jazia vulnerável, seu corpo tremendo, enquanto um pensamento arrepiante ecoava. Este homem era um lixo. Ele jazia na cama, uma garrafa na mão, bebendo pesadamente, enquanto a mesma mulher angustiada jazia ao seu lado. O quarto opulento não oferecia conforto, apenas uma testemunha silenciosa de sua indulgência e do sofrimento silencioso dela. Ele continuou a beber, derramando líquido diretamente da garrafa em sua boca, um filete escorrendo pelo queixo.
O ato era grosseiro, desesperado e completamente desprovido da compostura régia esperada de um imperador. Seu rosto se contorceu, o suor escorrendo pela testa enquanto ele soluçava e ofegava, claramente indisposto pelo consumo excessivo. Este era o imperador Ramal, o quinto, longe do governante sábio que o público percebia. Enquanto isso, a mulher ao seu lado, Farna, secretária e amante do imperador, se mexeu. Ela pensou consigo mesma que queria que aquilo terminasse, imaginando quanto tempo ele demoraria antes de ir embora. Ela precisava se apressar e se preparar para o baile que se aproximava. Ela recordou seu passado, 15 anos atrás, quando foi forçada a se tornar amante de Sua Alteza. Ela havia considerado tirar a própria vida depois que o chanceler descobriu sua gravidez, mas não o fez. Ela amava outro homem do fundo do coração, um homem com quem havia crescido como irmãos. Depois disso, o chanceler, em um esforço para torná-la amante de Sua Alteza, garantiu que ela pudesse dar à luz. Ela se lembrou de segurar seu filho, uma criança cujo nome era. De repente, uma memória vívida passou pela mente de Ramal. Uma versão mais jovem de si mesmo, com os olhos arregalados e aterrorizados, estava sobre uma figura caída, uma arma na mão. Ele gritou, implorando por perdão, lamentando que não pretendia matar seu irmãozinho, Alfor. Essa visão assombrosa ainda o atormentava até hoje. Seu irmão de sangue havia sido executado sob a alegação de que ele era o líder por trás do conflito doméstico durante a luta pela sucessão. Ramal jazia encolhido no chão, cercado por garrafas vazias, o espectro sombrio de seu passado pairando sobre ele, um lembrete constante de suas ações. Ele jazia na cama, o rosto contorcido de medo e desespero, enquanto Farna, envolta em um lençol simples, se inclinava sobre ele. Ela questionava se ele poderia realmente se salvar, deixando-a se perguntar que curso de ação restava. Ela então pressionou um dedo nos lábios dele, silenciando suas perguntas em pânico, sua expressão ilegível. Farna sugeriu que ele escrevesse uma carta, um ato simples que supostamente resolveria seu dilema. Ele, ainda desesperado, falou em entregar o país ao seu irmão mais novo. Ele a olhou, os olhos arregalados com um vislumbre de esperança, perguntando se uma medida tão drástica realmente o salvaria. Ela ofereceu um sorriso gentil e tranquilizador, confirmando que isso realmente o salvaria. Convencido, ele saltou da cama e fugiu do quarto, o rosto ainda marcado pelo medo e suor, deixando Farna observar sua partida. Os verdadeiros pensamentos de Farna, no entanto, estavam longe de serem tranquilizadores. Ela sabia que o plano dele não o salvaria, e a carta era meramente um meio para um fim. Ela ponderou que ele morreria cedo daquele jeito, e seu verdadeiro desejo era que ele primeiro concedesse terras ao seu filho antes de sua morte inevitável. O irmão mais novo de Sua Alteza, Alfort, que havia sido percebido como tendo mais intenções, era agora uma memória, um jovem em uniforme militar, considerado por alguns como se fosse seu próprio filho. Em uma memória passada, Farna, visivelmente grávida, sentava-se em um jardim sereno com seu verdadeiro amor. Ela confessou sua afeição por ele, mas afirmou firmemente seu desejo de que o filho deles nunca se tornasse imperador. Ela estava junto à janela, de costas para o quarto, a luz suave da lua iluminando seus longos cabelos loiros. Seus pensamentos, contudo, estavam longe de ser serenos, enquanto ela declarava internamente que seu próprio filho não era apto para ser um imperador. Dias depois, o mundo continuava seu lento girar sob um céu estrelado. Ao longo de um caminho iluminado pela lua, uma grande carruagem, ladeada por guardas montados, abria caminho por uma floresta densa, suas lanternas lançando um brilho quente sobre as árvores antigas. À medida que a carruagem se aproximava de seu destino, Fei anunciou a Curono a chegada, agradecendo-lhe pela viagem. Haviam chegado ao Palácio Aldemilan, uma estrutura vasta e opulenta composta por 3 alas, um edifício central, uma ala leste para os nobres antigos e uma ala oeste designada para a nova nobreza. Curono saiu, com uma sensação de finalidade em sua expressão. Enquanto isso, lá dentro, Fei e a garota meio-elfo se preparavam para a noite. Fei, agora em um vestido escuro e elegante, sentia um senso renovado de si mesma, perguntando à garota elfa sua opinião sobre o traje. A garota elfa, vestida em um vestido branco esvoaçante, parecia igualmente satisfeita. Curono, ao se juntar a elas, elogiou a aparência das duas, observando como os vestidos lhes caíam bem. As duas mulheres expressaram sua gratidão pelas palavras gentis dele. Em outro lugar, um oficial loiro e uma mulher ruiva, ambos vestidos com trajes formais, discutiam seu próximo passo. Ele a instou a se apressar e seguir para a ala oeste do palácio. Enquanto o oficial loiro e a mulher ruiva se viravam para sair, o grupo de Curonos observava. Curono então sugeriu que suas companheiras o acompanhassem para dentro também, em vez de esperar. Fei, compreendendo as implicações sociais, lembrou a Curono que um nobre deveria ter uma escolta em tal situação. Tanto ela quanto a garota elfa se ofereceram ansiosamente para acompanhá-lo, ao que ele prontamente concordou, sinalizando para que prosseguissem. Ele tocou gentilmente o braço da garota meio-elfa, notando seu rubor e olhar hesitante enquanto ela pronunciava suavemente seu título. Ela afirmou sua compreensão, ainda corada, enquanto ele piscava de forma tranquilizadora, dizendo-lhe para deixar a situação com ele. Ele então voltou sua atenção para Fei, que, apesar de sua garantia de que tudo ficaria bem, admitiu seu desconforto com a dança. Enquanto as portas rangiam ao se abrir, Curono, com Fei e a garota meio-elfa em seus braços, entrou no grande salão, atraindo imediatamente a atenção
multidão de um oficial loiro e de uma mulher ruiva que observavam sua chegada. Momentos depois, o oficial loiro, segurando uma grande caneca de madeira, correu pelo salão com um passo enérgico. Ele ergueu sua caneca bem alto, o rosto iluminado por um entusiasmo ruidoso, e convocou os nobres ao redor para se juntarem a ele em uma bebida farta. A atmosfera festiva intensificou-se enquanto os nobres, incluindo o oficial loiro, bebiam profundamente de suas canecas, suas risadas ecoando pelo salão. Kurono explicou que seu pai e outros nunca tiveram a chance de aprender a dançar, enquanto Fei expressava seu desprezo pelos novos nobres, lamentando a falta de interesse deles em atividades tão refinadas. O oficial loiro, ao ouvir, simplesmente afirmou que ninguém estava interessado em dançar. Em meio à mesa farta de comida e bebida, uma voz retumbou, incitando Kurono a virar sua bebida. Com uma grande caneca pressionada aos lábios, Kurono bebeu com vigor, recebendo aplausos e exclamações de aprovação dos nobres ao redor, que o reconheceram como o filho de Cloud. Enquanto a celebração barulhenta dos novos nobres continuava, a mulher ruiva observava os foliões com um desdém silencioso e crescente. Ele também havia participado das festividades, agora soltando um suspiro cansado ao pousar sua grande caneca de madeira. Sua atenção então se voltou para Helena, perguntando onde ela poderia estar. O jovem Philip e a mulher ruiva confirmaram que ela havia ido para a ala leste, deixando-a refletir sobre o propósito dela lá. Enquanto isso, no grande salão de baile da ala leste, os nobres antigos moviam-se com graça elegante, dançando ao som das melodias refinadas de um pianista. A mulher ruiva, agora na ala leste, observava os dançarinos, um pensamento sobre seu próprio passado cruzando sua mente. Seus olhos, no entanto, revelavam uma raiva profunda e latente, a música elegante pouco fazendo para acalmar sua turbulência interior. Ela continuou a observar os casais deslizarem pelo salão, seu olhar inabalável. Seu foco se aguçou em Philip, que agora dançava com uma jovem nobre, um sorriso no rosto. Ela se perguntava se seu uniforme militar branco era uma recompensa por ajudar seu tio, e questionava como ele podia se divertir tanto enquanto ela estava desaparecida. A mulher ruiva, tomada por um ressentimento crescente, confrontou Philip e os outros nobres antigos na ala leste, sua presença repentina causando um alvoroço considerável entre os dançarinos. Sua aparição abrupta assustou Philip, que a observava com os olhos arregalados enquanto os nobres ao redor cochichavam, questionando a audácia dela e exigindo silêncio uns dos outros. O rosto de Philip se contorceu em uma mistura de choque e medo, enquanto a expressão da mulher ruiva endurecia, uma determinação arrepiante se instalando nela ao declarar sua intenção de agir agora. Ela avançou propositalmente, seu passo determinado a levando para mais perto dos nobres reunidos, que a observavam com uma mistura de apreensão e desdém. Philip, ainda atordoado pela presença dela, tropeçou para trás, seus olhos arregalados de terror enquanto a voz dela, aguda e imperiosa, o incitava a vir. Enquanto isso, Kurono, tendo seguido Helena até a ala leste, testemunhou o olhar intenso da mulher ruiva e ouviu sua declaração arrepiante de que, desta vez, ela mataria Philip. Mais tarde, sob o manto da noite, a mulher ruiva estava sozinha em uma varanda do palácio, olhando para a escuridão, sua silhueta nítida contra as janelas iluminadas. Lá dentro, Philip se encostou em uma parede, exausto e suspirando repetidamente, reconhecendo que já fazia um tempo desde um evento como aquele. Ele então olhou para cima e viu a mulher ruiva, ainda na varanda, chamando seu nome com uma expressão severa e inabalável. Philip, agora de frente para ela, perguntou nervosamente o que ela havia aprontado, admitindo que estava preocupado com ela, Helena. Ele estava na varanda, imerso em pensamentos, quando Helena se aproximou. Ela se ofereceu para lhe contar tudo, a mão cobrindo a boca como se estivesse contendo um riso ou uma tosse. Enquanto ele ouvia, ela começou a revelar um passado angustiante, explicando que, após bandidos atacarem sua mansão, ela foi vendida a um traficante de escravos. A imagem dela acorrentada, sendo segurada por um homem grosseiro, passou diante de seus olhos. Sua voz endureceu enquanto ela narrava a crueldade que suportou. Ela era espancada se desobedecesse ou respondesse, frequentemente usada como exemplo para os outros. Ela observou, com um desapego arrepiante, que teve sorte de não ser violada, tendo perdido seu valor após as surras. Durante todo o seu calvário, um único pensamento a sustentava. Ela continuava dizendo a si mesma que Philip abriria a porta e viria salvá-la. Sua voz se elevou, cheia de uma convicção crua e furiosa, enquanto ela declarava que realmente acreditava que ele viria em seu socorro. Ele tentou acalmá-la, reconhecendo seu calvário e afirmando que muita coisa havia acontecido, mas que ela havia retornado viva. Em seguida, ofereceu um pedido de desculpas pouco convincente por não tê-la salvado, citando suas próprias circunstâncias como justificativa. Sua raiva pareceu se dissipar enquanto ela se virava, olhando para o céu noturno. Ela ponderou, com uma calma que desmentia sua fúria anterior, que talvez a explicação dele fosse realmente aceitável. Encorajado por sua aparente aceitação, ele prosseguiu, um sorriso aliviado se espalhando por seu rosto enquanto ele sugeria que ela deveria estar feliz por tê-lo encontrado novamente. Seu sorriso vacilou enquanto o silêncio dela se estendia, uma pitada de confusão nublando suas feições. Seu silêncio foi recebido com um leve e enigmático sorriso brincando em seus lábios, uma expressão sutil que sugeria pensamentos mais profundos. Ela então esclareceu sua declaração anterior, revelando que já havia demonstrado sua gratidão a outra pessoa que a ajudou a escapar da escravidão. Ela concluiu que eles precisavam agradecer a essa pessoa, implicando um plano complexo, talvez vingativo. Ela prosseguiu com sua revelação arrepiante, explicando a Philip que a pessoa que a havia comprado como escrava era o mesmo indivíduo que lhe infligira um trauma tão profundo. Philip, aparentemente confuso, questionou o que ela queria dizer. Ela recordou as memórias horríveis de seu passado, como aquela pessoa havia roubado sua castidade, a violentando e forçando-a a gritar como um porco, usando-a por toda a noite. Philip, com um sorriso desarmante, perguntou então se ela ainda poderia amá-lo como antes, confiante em seu afeto apesar de sua confissão angustiante. Ele abriu os braços, convidando
convidando-a a abraçá-lo e celebrar o reencontro, chamando-a pelo nome com um ar de expectativa. Seus olhos, no entanto, revelavam um brilho calculista enquanto ele sutilmente a incitava a se aproximar. Helena, por sua vez, segurava uma pequena e afiada faca escondida na mão, também o chamando para mais perto enquanto pronunciava seu nome. Ele deu um passo à frente, suas botas batendo no chão, movendo-se em direção a ela enquanto ela esperava. Enquanto ele dava um passo, ela de repente avançou com um grito furioso, o rosto contorcido de raiva, gritando para ele agir agora. Ela o atacou com a faca, atingindo seu peito, enquanto simultaneamente o agarrava pela garganta, seu aperto se intensificando enquanto ele ofegava o nome dela em choque e dor. Enquanto ela atacava, ele, agora enfurecido e segurando o peito ferido, olhou para ela, acusando-a de ser a culpada por ter retornado, apesar de ter sido poupada. Sua voz rasgou o ar, crua de angústia e fúria, enquanto ela gritava para ele, acusando de ser o assassino de sua mãe. Ele retrucou, revelando uma verdade arrepiante. O cadáver de uma empregada havia sido usado para forjar a morte dela, um plano orquestrado por seu tio. Enquanto o aperto dela se intensificava em sua garganta, ele gritou de volta, o rosto contorcido em uma ameaça desesperada de tirar a vida dela. Seus olhos se arregalaram em choque enquanto ela segurava uma pequena e afiada lâmina, questionando se ele realmente acreditava que tal arma era insuficiente para feri-lo. Agora segurando a faca, o rosto dele se contorceu em um sorriso de escárnio, e ele confessou seu ódio profundo por Helena, acusando-a de ostentar sua riqueza e conhecimento apesar de seu status nobre. Ele gritou para ela parar de mentir, sua fúria palpável, enquanto ela, com os olhos arregalados e angustiada, negava as acusações dele. Enquanto a mão dele apertava seu pescoço, os pensamentos internos de Helena questionavam se ele realmente compreendia a profundidade de seu sofrimento. Ela recordou como a ostentação constante de riqueza e conhecimento dele a fazia sentir-se completamente desprezada, levando-a à beira da loucura com a miséria. Enquanto isso, os pensamentos de Philip divagavam para sua nova noiva, sua prima fofa, que ele considerava melhor porque era um pouco burra e, crucialmente, não o desprezava. Ainda sufocando Helena, com o rosto em uma máscara de raiva, Philip gritou que, mesmo que estivesse enganado, garotas que frequentavam a escola nunca deveriam ser sua noiva, enquanto o sangue jorrava de suas feridas. Ele ergueu a faca, sua intenção clara, enquanto Helena o encarava, o rosto contorcido em terror e desespero. Ela sabia que havia perdido. A lâmina continuou sua descida em direção a Helena, que, em seus últimos momentos de pavor, pensou que se desviasse o olhar, seria realmente o seu fim. Era a sua derrota. No exato momento em que a lâmina estava prestes a atingir, uma voz poderosa rugiu, Tensu Kagura. Um orbe de energia escura e turbulenta manifestou-se da mão estendida de Kurono, interrompendo o golpe mortal. A intervenção súbita deixou Philip atordoado, sua faca ainda apertada na mão, mas seu ataque interrompido. Abaixo dele, Helena jazia no chão, ofegante e tossindo, mal conseguindo falar. Kurono agora pairava sobre eles, sua forma transformada, asas escuras, semelhantes às de um morcego, desdobradas de suas costas, projetando uma sombra ameaçadora. Tanto Philip quanto Helena olhavam para ele do chão, seu confronto completamente ofuscado por sua aparição repentina e poderosa. Helena só conseguiu sussurrar o nome dele com admiração.